Bem-vindos para mais uma live de número 44. Estamos aqui há 44 semanas trazendo muito conteúdo para você. Hoje nosso tema é um tema muito importante, empatia. Quero saber com você que está já assistindo aqui comigo ao vivo e você que também vai assistir depois essa live que fica gravada. Você é empático com as pessoas? Você tem empatia com as pessoas? Quero que você já deixe essa reflexão para mim aqui, tá? E a gente vai começar, hoje a gente vai compartilhar também o pensamento de um vencedor, o pensamento de um perdedor e as 10 ações práticas para você se tornar aí uma pessoa mais empática, ou seja, para você aumentar a sua empatia. Então fica comigo aqui até o final. No final também a gente fala aí sobre a nossa autoavaliação. Então a gente vai fazer uma pergunta para você aí, depois de toda a aula, para você saber se você tem a empatia ou se você precisa desenvolver ela aí para você conviver muito bem com as pessoas, tá bom? Então, o conteúdo que eu estou trazendo nessa live é da referência do livro A Bíblia para 1 Milhão, do autor Eduardo César. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre empatia, fica comigo nessa live, já aproveita a compartilhar com todas as pessoas que você conhece e eu vou colocar aqui nos comentários também o tema da nossa live, vou fixar para que você também consiga aí entender o que é que nós estamos falando. Se você que chegar depois também já vai saber certinho o nosso conteúdo. E eu vou compartilhar aqui com os meus contatos para que eles venham até a nossa live, participar aqui com a gente desse conteúdo tão importante que nós precisamos desenvolver. Precisamos sim nos colocar no lugar do outro, entender o que a pessoa sente, que eu preciso também sentir e entender, para que daí aquelas confusões que acontecem, né, os conflitos, com certeza vão diminuir aí entre as pessoas, porque um vai entender o lado do outro. Então, eu já peço que você compartilhe, estou aqui enviando para algumas pessoas para que venham até a nossa live participar desse conteúdo. Vamos ver quem mais tem aqui. Então, vai falando para mim aí se você tem empatia ou não, o que você entende por empatia. Tem diferenças aí entre, até depois a gente vai partilhar também, né? A diferença de simpatia e empatia. Tem diferença, viu, gente? E aí vocês vão falar para mim, o que é que vocês preferem ter, empatia ou simpatia, tá? Boa noite, Cláudia, querida, seja bem-vinda. A gente vai começar o conteúdo aqui. Estava compartilhando com algumas pessoas aqui, vamos começar. Bom, esse livro, ele fala, tem no comecinho desse conteúdo, ele já tem uma frase, né? Conceda-me a sabedoria de andar com os calçados de outra pessoa por 1 quilômetro antes de criticá-lo. Olha só que frase importante para a gente poder começar esse conteúdo tão importante, tá? Então, ser empático é você ter a capacidade de perceber o que a outra pessoa está sentindo. E aí você vai agir da forma correspondente a amenizar ou aumentar o sentimento. Olha que interessante. Então você precisa realmente se colocar no lugar do outro. Isso que a Cláudia falou, colocar-se no lugar do outro. É muito importante porque às vezes as pessoas não percebem, né, esse sentimento. Então o que acontece? A gente precisa observar um pouquinho mais. É interessante até esse conteúdo de hoje porque muitas reuniões que a gente participa, alguns eventos que a gente participa, e aí eu observo bastante. Então se você é um observador, uma observadora, você já deve perceber quem tem a empatia e quem não tem. É muito perceptível. E aí você vê muitas vezes alguém ali falando muito e tal, e de repente alguém quer falar e não consegue, ela quer ter um espaço e não consegue. E aí o momento que você percebe que o outro não entendeu, que também tem a chance, né, de falar alguma coisa e de contribuir. Então você não tem aquele espaço. Olha que interessante. Então ali você já vai perceber também a questão da empatia, né? Às vezes, por exemplo, tem uma reunião, isso acontece muito, né? Nem tanto de um falar, o outro não, mas aí uma pessoa começa a falar e aí a outra quer falar alguma coisinha ali, ou, por exemplo, é um palestrante, até esses dias eu tive uma reunião, aconteceu isso, e aí a pessoa falava, peraí, mas a palestra não é dela, é do outro. E aí ela começava a falar, e aí, tá bom. Aí cortava a conversa, depois voltava de novo. Então faltou um pouco da empatia, faltou um pouco desse olhar observador de perceber, né? Peraí, mas eu tenho que falar pouco. Até a gente aprende, eu estou estudando aqui o livro de Provérbios, né? A gente tem que falar pouco. E às vezes que falar, ainda falar com sabedoria, né? Porque o tolo, até quando ele fica em silêncio, ele se passa por sábio, tá? Então é muito importante que a gente saiba
se colocar no lugar do outro, perceber se é o momento de falar ou não. Isso é só um exemplo que eu dei aqui, mas existem várias outras coisas. Até mesmo no trânsito a gente vive isso, né? As pessoas não têm mais empatia, as pessoas não entendem que ali realmente é um lugar que precisa ter atenção. Existem vários carros ali se movimentando, então um tem que perceber sim o lugar do outro e entender que enquanto um está parado é o momento do outro passar e não os dois ao mesmo tempo querer atravessar ali, né? Olha que interessante. E ao mesmo tempo tem o pedestre também que precisa atravessar ali a faixa. Então é importante que a gente se coloque no lugar do outro e tenha esses cuidados, tenha esse zelo, né, com o outro, né? Por isso que o amor é uma decisão, né? Não é um sentimento. O amor, sim, é uma decisão. Então, se você que está aí do outro lado e você sente que ainda não ama, é porque você não tomou uma decisão ainda, tá? Vamos continuar então. Lembrando então que a empatia é ter a capacidade de perceber que a outra pessoa, o que a outra pessoa está sentindo, tá? E você agir de maneira correspondente para que você amenize esse sentimento, tá? Então vamos lá, a empatia ela melhora a qualidade de vida. Olha só, a qualidade de vida social e também te conecta com as pessoas, né? E cria o senso de compartilhamento. Então se você está ali junto com as pessoas, você vai querer compartilhar, você vai querer ajudar, você vai querer contribuir. Consequentemente, você vai ter sim a qualidade de vida, tá? É uma forma de nos colocarmos no lugar das pessoas, dos clientes, das pessoas que você vai ali vender seu produto, dos seus consumidores, tá? Pois isso nos ajuda a entender as dores dessas pessoas, as frustrações, os desejos ardentes dela, tá? Então, se você se coloca no lugar do outro, você vai entender muito mais do que cada uma pessoa está passando ali, tá? E também isso vai nos permitir, né, desenvolver novos produtos ou melhores produtos. Por quê? Porque você vai conhecer essas pessoas. Então, você vai desenvolver produtos que são exatamente para elas, que é o que elas necessitam, tá? Como eu falei, ou novos produtos ou melhorar os produtos que já existem, tá bom? Que daí, por isso que eu falo que entra na questão também da qualidade. Ao mesmo tempo que você vai melhorar a qualidade de vida, você vai ter produtos com qualidade, tá? Então, com a empatia, a gente atinge no emocional das pessoas. Então, se você tem empatia, você vai conseguir até usar um pouco mais da persuasão, claro, não aquela forma exagerada, né? Mas aquela persuasão positiva. Dessa forma, você vai alcançar com certeza seus objetivos. Isso que nos fala é esse livro, A Bíblia para o Milhão, tá? Então, o relacionamento com essas pessoas é tudo, tá? Então, vocês vão se relacionar com essas pessoas, entendendo o sentimento delas, se colocando no lugar delas, tá bom? E aí, você nunca vai se esquecer disso, que o relacionamento é tudo. Boa noite, Magna, querida, seja bem-vinda, tá? Então, sempre você vai existir um relacionamento entre as pessoas. Assim, quando você vai vender o produto, você está se relacionando. Não é só vender naquela primeira vez e sair correndo. Não, você cria ali um vínculo. Você cria um relacionamento. Dessa forma, você vai conseguir vender novamente para aquela pessoa. Quem sabe um segundo produto, um terceiro, ou até mesmo uma melhoria, como eu falei. Ah, você faz um primeiro lançamento, é um produto. E aí você identificou que durante aquele lançamento, durante aquele seu curso que você liberou, você foi melhorando aquele processo. Dessa forma, você vai, na segunda turma que você fizer, você já vai incrementar, você vai acrescentar algo a mais. Olha, eu percebi que eu poderia ter feito uma outra entrega, eu poderia ter feito uma aula bônus aqui, eu poderia ter colocado um capítulo a mais no meu livro, eu poderia ter colocado uma tarefa a mais no meu livro. Então, você vai melhorando. Assim, aqui no livro, a gente pode falar de uma segunda edição. Então, você fez ali uma melhoria no seu livro. Eu mesmo senti que faltou algumas coisas no meu livro, posso fazer uma nova reedição. Existem vários livros que fazem isso. Tem livros que foram lançados agora recentemente e já estão fazendo essa reedição, porque perceberam que faltou um algo a mais. E aí, com certeza, quem comprar essa segunda edição vai estar muito mais amparado, com conteúdo muito mais completo, certo? Então, isso são exemplos, tá? A Magna falou, boa noite, amada, cheguei agora. É isso mesmo, começamos agora mesmo, a gente deu uma atrasada aqui. Eu tava também acompanhando aí a live da Ana Lucchini, né, que a gente tá também contribuindo com ela. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Então, a gente acabou atrasando um pouquinho também. Mas hoje a live vai ser super rápida, super prática, porque
é um conteúdo muito dinâmico, então a gente vai conseguir cumprir aí uns 40, 50 minutos, a gente já termina, tá? Mas é tranquilo. Então, quando a gente sabe a técnica certa para usar aí nos relacionamentos, essa questão da empatia, nós temos com certeza 100% de chance de ter sucesso em todos os nossos relacionamentos, em tudo que a gente fizer, tá? Então, a empatia, ela tem que estar incutida em nós, né? Eu me colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo, tá? Como eu falei, dessa forma você vai ter facilidade para vender os seus produtos e também para entender o que é que o seu cliente está precisando, o que é que o seu leitor está querendo de mensagem que está faltando no seu livro, tá? É o famoso conhecer o seu público-alvo, tá? Então, é muito importante. O seu público-alvo ele é bem geral, mas aí tem a parte específica, né? Que você vai buscar um pouquinho mais ali e entender de fato quem é a pessoa que você está querendo transmitir aquela mensagem, tá? Vamos lá então, continuando. Então, aí aqui eu vou falar para vocês agora o pensamento do vencedor e o pensamento do perdedor em relação a essa questão da empatia, tá? Lembrando também que no finalzinho eu vou partilhar uma mensagem com vocês para complementar esse conteúdo aqui desse meu segundo livro, o chamado Quando Mover Supera os Bloqueios. Então tem também uma frase no final que eu quero partilhar com vocês e também tem a autoavaliação após essa aula da empatia para que vocês percebam se vocês estão com a empatia ou se vocês precisam desenvolver aí no dia a dia de vocês, tá bom? Vamos lá, o pensamento do vencedor, ele fala bem assim: mesmo não concordando, eu consigo entender e aceitar os motivos dele agindo desta forma. Olha só, então você não precisa concordar com tudo que as pessoas falam, mas você vai entender os motivos pelo qual aquela pessoa está agindo daquela forma, né? Então, isso é muito interessante pensar. Esse é o pensamento do vencedor, tá? O pensamento do perdedor, ele fala bem assim: eu critico mesmo, não estou nem aí, pois eu sou o dono da verdade e quem não concordar comigo que saia na frente do meu caminho. Olha só que diferença o pensamento do vencedor e o pensamento do perdedor, certo? Então, escolham aí qual que vocês querem trilhar, porque na verdade a gente nunca pode entrar na cabeça do outro, né? Cada um tem um pensamento, tem um sentimento, então precisa ser trabalhado. A nossa inteligência emocional precisa ser trabalhada todos os dias. Boa noite, Lourdinha, seja bem-vinda, querida. A nossa inteligência emocional, o nosso autoconhecimento, ele é até o fim. Todos os dias estamos nos conhecendo. Às vezes as pessoas querem tanto conhecer o outro, né? Mas elas esquecem de conhecer a si mesmas. Elas esquecem de entender que dentro delas existe uma essência, tá? Inclusive estamos aí estudando muito sobre essa questão da essência feminina. No final eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Estou entrando num projeto que vai ajudar muitas mulheres, ou seja, vai ativar as mulheres. Não é motivar, é ativar, porque quem é ativado nunca mais é desativado, tá? É assim como Jesus falou, né? Que ia deixar as chaves. Assim, ao mesmo tempo que você liga lá em cima, você liga aqui embaixo. Se você desliga aqui embaixo, você desliga lá em cima. Então, é mais ou menos assim, tá? Então, você é ativado, não tem como desativar. Agora, a motivação, não. A motivação, você assiste essa live aqui, você sai totalmente empolgado dessa live, porque você aprendeu um conteúdo novo, você escreveu no seu caderno, até esqueci de complementar aqui. Espero que você esteja anotando no caderno. Nas semanas passadas eu falei aí, aproveita para você ter um caderno só para as minhas lives, porque é muito conteúdo e se você me acompanhar aqui, você vai aprender um pouquinho de tudo. Aqui a gente fala sobre livros, técnicas de escrita, também aplicamos um pouquinho da gestão empresarial dentro dos livros, que são algumas ferramentas de qualidade que eu trago aqui também. Estamos aqui vivendo a série de autoconhecimento, já passou várias lives aqui, tá? No final também vou falar para vocês qual que é a nossa próxima live da semana que vem. Está imperdível, inclusive é um tema aí que muitas pessoas precisam aprender, tá? Hoje o nosso tema é empatia, mas já falamos sobre proatividade, falamos o que mais? Tem várias lives aqui, até tem hora que eu até me confundo com os nomes até, porque são muitos conteúdos, tá? Falamos de inteligência emocional, autoconhecimento. Quero ver se eu trago para vocês também algo sobre procrastinação, tá? Falamos sobre a produtividade também. Olha quanta coisa que vai ajudar vocês aí. Boa noite, psicóloga Adriana, seja bem-vinda, querida. Tá? Então, é importante que vocês anotem, escrevam, porque quando vocês escrevem, vocês materializam
e vocês vão reter muito mais aí na caixa de comando de vocês, tá? E se vocês depois forem compartilhar com alguém, ou até mesmo abrir uma live e partilhar algo que você tirou daqui, algum aprendizado, você vai gravar muito mais e você nunca esquece. Então você é ativado. É diferente de motivação, tá bom? A motivação você só vai ficar aqui animado aqui, daqui a pouco você dorme, amanhã você já nem lembra mais e você já tá desmotivado de novo. É uma coisa temporária, tá? Estamos falando de ativação, que é algo permanente, tá bom? Então, a ideia que eu trago aqui nas minhas lives é que fique permanente, que você coloque em prática. Por isso estou trazendo desse livro, que é a Bíblia para o Milhão, porque ele traz muitas práticas. E aí eu quero falar para vocês também, assim que a gente já partilhou agora, né? O pensamento do vencedor, o pensamento do perdedor. Vamos começar a partilhar as 10 ações práticas que vão aumentar a sua empatia. Então, pega aí a sua caneta, pega o seu caderno, já anota e não esquece de compartilhar. Estamos com poucas pessoas aqui, vamos chegar a pelo menos 30 pessoas aí para ouvir esse conteúdo e também para depois transbordar aí nos seus perfis, tá bom? Então, vamos lá. A primeira ação prática é você conheça primeiro as pessoas para você sentir as emoções delas, tá? Às vezes você tem aquela pessoa que trabalha com você e você não conhece ela, né? E ela está com vários problemas, já trouxe várias confusões aí que teve na casa, teve uma noite turbulenta, talvez nem dormiu a noite direito, tá? Então conheça um pouquinho essas pessoas e principalmente as emoções dela, tá? E aí o que você vai fazer nessa primeira ação prática? São 10 ações práticas, tá? Você vai identificar as suas próprias emoções, tá? Os seus porquês, né? Das suas reações, tá? Então entenda um pouquinho de você também, entenda as suas emoções, entenda, eu até costumo falar, né? Os gatilhos. Todos nós, eu sei todos os gatilhos que me tiram fora do sério. Então entenda aí quais são os seus gatilhos, o que realmente tira a sua paz. É exatamente essa palavra que eu ia falar, né? Tá? Entenda todas as suas emoções, tá? E para você entender as suas emoções, é você escrever, tá? Você precisa escrever. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Para você entender as suas emoções, você precisa escrever, você precisa visualizar aquilo que de fato está dentro de você, que você sente, tá bom? Que é aquilo que sai, né? Você sente e aquilo gera suas emoções, tá? Então entenda aí como funciona o seu sistema primeiro para depois você entender o outro, tá? Então assim você vai conhecer as suas emoções e os seus sentimentos, tá? E aí você vai perceber se aquela pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está magoada, se ela está brava com alguma coisa, algo que aconteceu, tá? Então, ou até mesmo assustada. É interessante que aqui não fala no livro, mas a gente pode até colocar aquela questão do diálogo, né? É importante que a gente tenha um diálogo com as pessoas. Procure entender ou até mesmo faça aquele momento de silêncio, sabe? Respeite o espaço da pessoa, tá? Então aqui, nessa primeira ação prática, é você conhecer as pessoas, as emoções delas e a partir de você. Então, conhecendo as suas emoções, você vai entender um pouquinho mais dessas pessoas, tá bom? A gente falou da questão do relacionamento, certo? Então, se você tem o seu relacionamento, normalmente é a partir da intimidade que gera o relacionamento. Então, você vai ter intimidade com essas pessoas. Se você está trabalhando com algumas pessoas, talvez não tenha tanta essa questão da intimidade, tá? Mas você consegue, com o convívio, com o dia a dia, você consegue perceber um pouco do que aquela pessoa faz, tá bom? E aí você vai moldar, né, as suas ações para responder às emoções dos outros, tá bom? Não sei se vocês conseguiram entender essa parte. Molde as suas ações para responder às emoções dos outros, tá bom? Então você vai adaptar, você vai melhorar a partir daquilo que você conheceu de você, você vai aplicar no outro, tá? Essa é a primeira prática, gente. A segunda prática é você aprender com o outro, é você aprender como os outros sentem, os outros se sentem, o sentimento dessas pessoas e considere onde elas vêm, antes de criticar e julgar, tá? Então, tenta entender da onde é que está vindo o sentimento dessas pessoas, por que que elas tiveram aquela reação. É um pouco parecido com a primeira, mas é um pouco pra gente refletir um pouquinho mais, tá? Antes da gente criticar.
Nossa, minutos antes dela ter aquela reação, eu vi que alguém falou alguma coisa que ela não gostou, sabe? Porque às vezes tem lugares que as pessoas estão e algumas pessoas fazem algumas brincadeiras sem graça, então talvez aquela pessoa não gostou. E a partir disso, gerou aquela reação dela, tá? Então a gente não pode criticar sem buscar entender o que está acontecendo com a pessoa, tá? Boa noite, qualidade Pilates, seja bem-vinda. Então, o que acontece? Aqui você vai aprender o que o outro sente e considerar de onde está vindo aquilo, né? Aquela reação que a pessoa teve, tá? Então, cada pessoa teve um passado, cada pessoa teve uma história diferente. Não tem como você se comparar com o outro, até porque temos uma digital totalmente diferente. Não é uma só, tá? É única. Somos filhos únicos, tá? Então, não tem como falar que você pausou aqui a minha live, mas já voltou. Vamos lá. Tá? Então, assim, por isso vão haver discórdias muitas vezes, porque somos diferentes, né? Vai haver conflitos, somos diferentes, tá? Mas se cada um buscar entender a si próprio, que é o que a gente tem um objetivo aqui, que é o autoconhecimento, vai facilitar muito mais o nosso convívio, o nosso relacionamento e aí proporcionar. Travou a live, mas voltou, gente. Qualquer coisa vocês me dão um alô aí, tá bom? Se não tiver boa conexão aqui, tá? Vamos lá. Então, aceite, né? Você tem que aceitar como o outro é. Seja honesto consigo mesmo, com o outro e compreenda, né? Com a opinião das outras pessoas. Cada um tem uma opinião. Então, a gente não pode também ficar o tempo todo debatendo com essas pessoas que talvez não vai resolver, né? Como a gente fala, né? Dando murro em ponta de faca, tá? Então, cada pessoa tem um passado, uma história e a gente precisa respeitar isso. E cada uma também, vou completar aqui, já não tá no livro essa parte, tá? Cada um de nós tem um processo de cura, de transformação, cada um tem um processo de encontrar o seu propósito, o seu destino, tá bom? Então tem que respeitar muito isso. Ah, não, eu vou pegar um livro e eu vou enterrar na cabeça da pessoa para ela entender aquele assunto. Não vai adiantar. Ela tem o processo dela, ela tem o tempo de maturidade dela, tá? É assim como quando você planta algo na terra, tem um tempo certo, né? Na palavra fala, até inclusive vou deixar um convite para vocês, né? No dia 1º, agora nós vamos começar aí estudar o livro de Eclesiastes, né? Eu tenho um grupo devocional, desafio devocional. Estamos finalizando aí o livro de Jó. Já passamos por, acho que Provérbios também a gente já estudou. Eclesiástico e agora será Eclesiastes. Então ali fala, tem, acho que se não me engano, no 2º, 3º capítulo fala, há tempo para tudo, tá? Então é maravilhoso esse livro também. Estou super ansiosa para poder ler ali, compartilhar com o grupo também, tudo que a gente vai aprender um pouquinho mais, tá? A Magna reforçou pra gente aqui, ó, conheça as suas emoções, seus sentimentos, moldar as suas ações para responder às emoções do outro, aprender com o outro, como o outro sente e aceitar como o outro é. Resumo maravilhoso, Magna, gratidão aí, viu? Tá? Então vamos para a nossa terceira prática. Compartilhe essa live com quem você tem aí nos seus contatos, para que essas pessoas venham até aqui entender um pouquinho. Porque muitas pessoas estão precisando ter empatia e não tem, gente. Então é importante que a gente compartilhe, tá? É o mínimo que a gente faz, compartilhar, tá bom? Vamos lá, para a nossa terceira prática, para a gente ser mais empático, para a gente alcançar a nossa empatia. Escute o dobro de atenção do que você fala. No comecinho dessa live eu comentei que às vezes você participa de uma reunião e tem pessoas que querem falar demais e elas esquecem que tem mais pessoas querendo falar. Então é importante que a gente saiba se colocar no lugar do outro, entender que o outro também tem voz, né? Eu até um tempo atrás, até um ano atrás, eu não fazia lives, eu não produzia nenhum conteúdo, nem sabia que eu podia produzir conteúdos e muito menos escrever livros, que são esses dois aqui em cima. Então, olha que interessante, né? E hoje a gente escreve livros, a gente dá aula de livros, falamos sobre autoconhecimento, estamos aqui ativando pessoas. Por quê? Porque você escutou o dobro de atenção do que falou. Então, a gente entender, estar em lugares que a gente também escute, tem aquele ouvido para aprendizado, também controle a língua, controle a boca, que muitas vezes o que a gente fala, a gente não respeita, atropela as pessoas, mesmo sem estar no trânsito, né? Atropelar a pessoa aí, porque a gente fala muito, a gente não dá espaço para o outro também dar aquela ideia, dar aquele conteúdo. É importante que a gente entenda, sabe? Porque eu também gosto muito de falar, eu gosto bastante. A gente tem que aprender que a prolixidade, você ficar falando repetidas vezes, então fala um pouquinho,
Eu tenho feito uma experiência muito legal, que é fazer Reels todos os dias, né? Para falar aí das 34 chaves para destravar na escrita de livros. E eu tenho que fazer em 1 minuto, né? Que são 60 segundos. E nos primeiros dias eu achava que era impossível ensinar algo em 1 minuto, porque para mim era muito pouco, né? Era pouquíssimo. Agora eu tô vendo que 1 minuto tá se tornando muito, porque eu estou pegando essa habilidade de passar um conhecimento em até 1 minuto. Se você que está aqui na live tem os seus conteúdos aí, não está produzindo, começa a fazer essa experiência. Faça uma série. Começa aí a falar sobre algum aprendizado que você tem, ou até mesmo algo que você aprendeu aqui nas lives, algum livro que você está lendo e você achou que tem informações legais para se compartilhar. Você, olha, eu vou fazer uma série de autoconhecimento, por exemplo, né? Até esses dias eu fiz alguns stories transbordando, eu falei, vou fazer uma série de transbordo pelos stories. Então você pode pegar um assunto aí e aí você vai partilhando aí em assuntos quebrados, né? E aí faz Reels, eu falei o Reels que é um exemplo, tá? Mas a ideia é que você faça em vídeo para você destravar. Eu destravei, tá? Então teve pessoas que me ajudaram durante esse processo, por isso estou aqui hoje. Mas quem me destravou de verdade mesmo foi meu livro. Então assim, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu destravei, porque eu falei, eu preciso lançar ele, né? Então como que eu vou lançar ele se eu não aparecer? Se as pessoas não souberem que eu escrevo o livro, como que eu vou vender o meu livro? Então é importante que você tenha essa consciência que você está junto com o seu livro. Então, você tem que fazer o marketing do livro e o marketing do autor, que é você. Até tem a Magna que está aqui com a gente, algumas pessoas que entrou aqui também. Estamos fazendo parte de um projeto, né, que estamos criando aí, desenvolvemos semana passada, um livro que nós vamos fazer com 12 mulheres. A ideia é que sejam 12, mas esse projeto não vai parar assim que a gente finalizar. É um projeto para 3 meses. Vamos continuar fazendo mais projetos, ativando mulheres para escrever o seu primeiro, seu segundo, seu terceiro livro, tá? Em coautoria. Então, se você participar desse movimento, você vai ser coautora. E aí, depois você vai ser ativada para escrever o seu próprio livro e aí você vai ser autor. Então, esse projeto realmente Deus colocou muito forte no meu coração. Eu quero realmente transbordar os meus conhecimentos dentro desse grupo que a gente está participando, tá? Estamos aí completando as 12 mulheres. Por quê? Porque a gente precisa ativar. E tem que ser realmente pouco tempo para que a gente não fique procrastinando, porque senão o que acontece? Você começa um projeto, o projeto ele para no meio do caminho e desanima, tá? Então não é essa a ideia, a gente precisa ativar e todos nós temos capacidade de escrever livros, tá? Então se você está aqui na live, você não tem o seu livro, saiba que você é muito capaz. Deus te capacita, mas você precisa estar no caminho, você precisa estar em movimento, tá bom? Todos nós somos capacitados por Ele, mas é importante que tenha a sua ação, o seu movimento, tá? E aí a gente vai dando as instruções, vocês vão se lançando, inclinando à frente, né? Porque quem está em movimento está o tempo todo inclinando, né? Então não tem como você estar totalmente equilibrado, não existe equilíbrio. O que acontece? Você sempre está em movimento. Então participe desses projetos, estejam participando em lives, inclusive foi uma das chaves que eu liberei, acho que foi ontem ou antes de ontem, né? É você participar de lives, né? Para você, inclusive de lives que tenham conteúdos que são bloqueios para você. E aí você vai destravando. Até hoje estou destravando. Para mim fazer uma live é um destrave. Às vezes você fala assim, nossa, mas é tão fácil fazer uma live, é só apertar um botãozinho. Sim, mas e aí, o que você vai entregar de conteúdo? No começo pode ser que você não tenha tantos conteúdos, mas depois você vai... Pega esse aqui mesmo, esse conteúdo daqui é um livro. Só que a partir desse conteúdo, eu tenho um pequeno roteiro que eu faço, eu sei o que eu vou falar. Mas na hora Deus me usa tanto que acabo falando até um pouquinho mais. Então a gente não tem noção do que é transbordar dentro de uma live, tá? Você pode começar com 30 minutos, com 20 minutos ou depois 1 hora, tá? Inclusive, se você está com essa dificuldade, tem lá aqui no meu perfil e também lá no meu canal do YouTube, eu tenho uma live que eu falo só disso, tá? Para você destravar nas lives, tá bom? Então, também tem um outro conteúdo que eu entreguei dentro do nosso grupo de mulheres, que é o grupo VIP Seja Fonte de Luz. Eu também dei várias dicas sobre isso, para você destravar a sua voz para as lives. Então aproveite esse conteúdo enquanto está disponível, tá? Porque a gente ajuda muito aqui. Então a ideia é transbordar, ajudar vocês aí, tá? Porque é possível. Até hoje eu encontro com pessoas que não sabem que podiam produzir livros e eu comento rapidamente
que eu escrevi, que eu estou escrevendo, estou ativando mulheres, a pessoa fica de boca caída, né? Por quê? Não entendia que isso era possível, né? E eu falo, não, a sua história sim tem valor, Deus te fez aqui, né? Ele não te fez à toa, Ele não te colocou à toa aqui nessa terra, né? Eu sempre falo, e não somente eu, como várias pessoas falam, até mesmo a Bíblia. Imagine se todas as pessoas pensassem que escrever a sua história não fosse tão importante, nem a Bíblia nós teríamos, né? E olha que riqueza que nós temos aí, que sabedoria é o nosso manual de vida, tá? Inclusive é um convite que eu deixo para vocês, leiam a Bíblia todos os dias, tá bom? Mesmo que você não esteja entendendo tanto, mas na hora que você começar a entender, aí sim o Espírito Santo ele vai estar ali agindo poderosamente e você não vai aguentar ficar com aquele conteúdo para você. Você vai querer transbordar, seja numa live, numa roda de amigos, na escola, qualquer lugar que você estiver, o seu peito vai queimar, o seu coração vai começar a queimar e você vai querer canalizar em algum lugar, tá bom? Seja aí na mente de alguém, seja num livro, nas páginas do seu livro, num caderno que você usa para estudos, tá bom? Olha só, isso que eu falei aqui agora não estava no meu roteiro, então por isso que eu falo que é importante vocês transbordarem, tá? Falamos aí, acabamos de falar, na verdade, a segunda ação prática para você alcançar a empatia e comecei a falar a terceira e nem terminei ainda. Então, você escutar o dobro de atenção do que você falar, tá? Então, escute bastante, entenda bastante o que a pessoa falou, para depois, no finalzinho, né? Isso é uma atitude de pessoa nobre. Aí sim você fala aquilo que é para falar, você dá a sua opinião, tá? E você ajuda aquela pessoa. Então, ouça de verdade quando alguém estiver falando. Sabe quando você conversa com alguém, a pessoa fica olhando pro lado, olhando pro relógio, olhando no celular? Então, isso não é empatia, viu, gente? Então, ouça de verdade aquela pessoa que está do seu lado, que está falando. Eu sou muito assim, eu faço gestos, faço sinais, balança a cabeça, né? Que você está entendendo aquilo que a pessoa está falando. Então é importante, se coloque no lugar do outro. Imagina você falando para a parede, né? Então é terrível, tá? Então use o seu corpo, a sua voz, né? O timbre da sua voz, né? Você pode ver que tem momentos que eu falo um pouquinho mais suave, tem momentos que eu pego um pouquinho mais forte, porque você vai dando a entonação na sua voz, tá? Você vai dando evidência naquilo que você quer que a pessoa grave ali na memória dela, tá? Então, o movimento das suas mãos, do seu corpo, tudo isso envolve a empatia e aqui você não vai julgar, né? Você não vai julgar o outro, né? Enquanto você escuta, né? Então, só escutando mesmo, dando seu feedback com o seu movimento do corpo mesmo já, tá? Então, perceba os sinais aí da pessoa, né? Que isso aí vai produzir nela, tá bom? Então, é muito importante. Eu acredito que essa prática aqui, a terceira prática, é uma das mais, assim, que a gente tem que praticar mesmo, tá? Porque muitas pessoas estão feridas porque o outro não escuta ela. Então, é importante que você ajude nesse processo, tá? Oriente essas pessoas, né? E entenda por que ela não presta atenção naquilo que você fala. Será que aquilo que você fala não é tão importante? Será que você não tem tantas instruções para falar sobre aquele assunto? Então, perceba, se a gente não sabe tanto do assunto, a gente fica mais em silêncio, né? Você pode ver, quando você comenta de algo que é da sua área, por exemplo, da sua especialidade, algo que você estudou, você fala mais. Mas quando você está num ambiente que tem alguém até um pouco mais importante que você, alguém que tem, assim, talvez alguns títulos a mais, você já fica um pouco mais em silêncio, com medo de falar algo errado, né? Boa noite, Eusane Lopes, seja bem-vinda. Então é interessante a gente se posicionar nesse sentido também, tá? Então, só falar quando realmente tem certeza de alguma coisa que está falando ali, tá? A nossa quarta ação prática é, em sua mente, coloque-se já na sua mente, gente. Se coloque no lugar do outro. Então, é você fazer uma preparação, né? Então, antes mesmo de você falar algo, você já pensa que não, eu já estou me colocando no lugar do outro. Aí você vai entender, né, quais são as motivações dessa pessoa, né? Para que saber por que elas estão agindo daquela maneira, tá? Então, pensa já, aqui na mente você já se coloca no lugar do outro, tá? Dessa forma você não vai assumir aí a sua verdade como sendo só a sua verdade, né? A única verdade, tá? Então você vai se colocar no lugar do outro e vai entender que ele também tem a verdade dele,
né? Assim a gente fala dos princípios, dos valores, né? As regras são sim quebráveis, mas os princípios não, certo? Então, aqui a gente pode acrescentar, né? Então, nesse sentido, você busca estar em ambientes, né, que vai realmente te levar a pensar coisas boas, te levar a ter atitudes boas, tá? Porque senão você vai também ficar muito aí produzindo aquele hormônio do cortisol, né? O tempo todo estressado, agitado ali e produzindo vários sentimentos ruins muitas vezes, aquelas vozes internas aí vai vir os sabotadores falar que você não consegue, e aí já é aquela lista de coisas, né? Então, como eu falei nas outras práticas, sempre escreva aquilo que você está sentindo, aquilo que está te acontecendo. Por isso que a gente era muito treinado na escola, quando pequena, a fazer diários. Por quê? Quando você faz aquele diário, você descarrega aquilo que está dentro de você e que muitas vezes está acumulando, né? Aí você fica carregando aquelas mochilas pesadas na costa, né? Sentimento do outro, rejeição do outro, aquilo que o outro falou te feriu, mas você não liberou perdão. E aí você vai carregando muita coisa pesada, tá? Então é importante que vocês escrevam. Então aqui eu sempre vou falar da escrita porque é a minha habilidade principal, escrever. Gosto muito de escrever, sempre gostei. Hoje escrevo muito mais. Depois que você entende o sentido da escrita, depois que você entende que por trás das palavras num caderno, num livro, tem poder. Gente do céu, você nunca mais para de escrever, então é importante, tá? E quando você escreve, você materializa e você visualiza, tá? Então você olha quantas coisas que você ativa ao escrever, tá bom? Na hora pode até pensar assim, nossa, mas por que eu vou escrever isso, né? Não tem tanto sentido, tem sim. Tem um efeito muito grande aí, tá? E curativo. Eu sempre falo aqui nas lives, mas vou repetir. Existem muitos hospitais, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que já utilizam os livros como forma de cura para as pessoas, ao invés dos medicamentos, tá? Então, aí eu defino para vocês que dentro de nós existe uma farmácia de medicamentos. Então, o que é que você está fazendo com tanto medicamento aí dentro e está deixando de levar para alguém que precisa ser curado através daquelas pílulas diárias que você pode estar liberando aqui nos seus stories, no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp, tudo aquele lugar que você tem aí de rede social que você pode estar ajudando. Então, dentro de nós existe uma farmácia, tá? Talvez até tenha alguns medicamentos manipulados ali, né? Aquele que você vai conduzindo, né? Ah, eu vou tirar esse medicamento daqui e colocar aqui, mas existem muitos medicamentos dentro de nós e que precisam ser extraídos, tá bom? Boa noite, Tatiana, seja bem-vinda, querida. Então, na sua mente já se coloque aí no lugar do outro. Entenda as motivações do outro, por que ele está reagindo daquela maneira, tá? E não assuma a sua verdade como a única verdade. Essa foi a nossa quarta prática para você alcançar a empatia, tá bom? Vamos para a nossa quinta ação prática. Diga a outra pessoa que você se importa de verdade com ela, tá? Então, faça perguntas que vão demonstrar que você de fato está escutando. Quando você fala com outra pessoa e essa pessoa está ali realmente reagindo àquilo que você está falando, está fazendo movimentos, está demonstrando que realmente está prestando atenção, ela vai fazer perguntas. Talvez até ela te interrompa naquele processo que você está falando aquilo, né? Mas por quê? Porque ela prestou atenção. Considere se essa pessoa realmente é uma pessoa muito próxima de você, uma pessoa íntima, que você realmente tem relacionamento com ela, né? Então aqui é importante que você perceba que ela te valorizou, tá? Porque existem pessoas que não nos valorizam muitas vezes, né? Então a gente precisa fugir desses ambientes e pessoas que fazem isso com a gente, tá? E aí você vai demonstrar que está escutando ela vai se sentir amada, tá? Então ela vai se sentir muito amada e aí você demonstrou aquele interesse pelo assunto que ela está falando, tá? Então, e nesse processo essa pessoa vai te ajudar a buscar soluções. Você imagina você fazer uma roda de pessoas fazendo um brainstorm e só uma pessoa dá ideias. Não funciona. Aí ela poderia fazer um brainstorm individual e não em grupo, tá? Inclusive a gente tem uma aula aqui que fala sobre isso, sobre brainstorm, para vocês extraírem várias ideias, tá? Porque às vezes você pensa assim, nossa, mas eu não tenho tanta ideia, eu tenho bloqueio criativo, mas será que você está fazendo aí
os processos corretos, escreva no papel, transborde. Eu fiz muitas lives aqui no meu perfil só dessa forma. Peguei uma folha sulfite, peguei a minha caneta Bic, porque eu gosto muito dessas canetas que realmente são eficientes, né? Porque tem canetas que não são boas, viu, gente? Eu uso muitas canetas. Acho que teve um mês, eu gastei mais de 20 canetas, só para vocês terem uma noção. Eu escrevo muito. E quem escreve muito se torna bom naquilo que faz, tá? Então, não adianta falar que eu vou escrever um livro, eu vou escrever um livro não tão bom, né? O primeiro foi um destrave, mas agora eu escrevo bem melhor, mas escrevo todos os dias. Tudo é um exercício, né? E o hábito você cria realmente fazendo todos os dias, tá? Então, se você que está aqui ainda não tem o seu livro, comece escrevendo aí aos poucos para você perceber como que é a sua escrita, se conheça, tá bom? Tá vendo? Eu começo falando um assunto de empatia, sempre vou cair aí para um assunto de livro, porque a gente dá um pouco mais de exemplos, tá? Então, voltando aqui para a empatia, né? Demonstre interesse naquilo que as outras pessoas fazem, tá? E elas vão dar essas soluções. E como eu falei, tem aula de brainstorming que você pode utilizar, tá? Para você fazer uma live, para você desenvolver os capítulos do seu livro, tá? E aí você vai ali transbordando naquela folha. E aí você fala assim, nossa, eu quero falar, eu tô sentindo algo muito poderoso dentro de mim. Coloca no papel aquela palavra, muitas vezes vai começar assim, com uma palavra. Depois disso vai sair uma frase, depois vai sair realmente ali um pequeno texto. E desse pequeno texto você vai conseguir desenvolver talvez um primeiro capítulo. E aí, depois disso, talvez você até perceba que dentro daquele texto que você fez, saiu o título do seu livro, tá? Então, olha que interessante. Não se preocupe tanto com o título do seu livro inicialmente. Se você tem alguma coisa em mente, já ajuda, tá? Porque daí você vai desenvolver com muito mais rapidez todos os outros tópicos, temas, subtópicos que você vai desenvolver no seu livro, tá? Então, use essas ferramentas que podem contribuir muito aí com o seu projeto, tá? Vamos para a nossa sexta prática para alcançar a empatia. Mostre-se coerente aí com o seu discurso, tá? Não apenas faça perguntas e diga-se preocupado, mas olhe no olho da pessoa. Tem pessoas que nem olhar no olho consegue quando está conversando, né? Fica ali olhando pro celular, fica desalinhada, né? Não sabe nem o que tá falando. Aí você faz uma pergunta, aí você tem que testar, né? Faça uma pergunta nesse momento, para ver se a pessoa está atenta àquilo que você está falando ou não. Eu tenho certeza que ela vai ficar totalmente perdida, porque não estava prestando atenção àquilo que você estava falando. E o não prestar atenção não é empatia, viu, gente? Tá? Então, é totalmente ao contrário disso, tá? Então, tem esse contexto visual. Sempre esteja olhando no olho da pessoa, tá? Para ver realmente se ela está entendendo aquilo que você está falando, porque comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende daquilo que eu estou falando, tá? Então, sempre retire também um feedback da pessoa. E aí, você entendeu o que eu falei? Se tem alguma dúvida? A gente iniciou um projeto agora com 12 mulheres. Vamos aí produzir um livro, né? Em 3 meses. E é o que aconteceu. Eu sempre estava ali instruindo. A gente fez uma reunião domingo passado. Vamos ter mais uma reunião por esses dias para alinhar um pouquinho mais e continuar o projeto. E aí eu explicava um pouquinho e falava, vocês têm alguma dúvida? Pergunta agora, né, pra gente poder continuar para o próximo tópico, para não ficar nenhuma dúvida. Então é importante que você colete esses feedbacks, tá bom? Se você que está aqui no Instagram, sempre use ali os seus stories para fazer as suas enquetes e saber quem que é o seu público, como que você vai se comunicar com eles, se aquilo que você está entregando é aquilo de fato que o seu público está a fim de ver, de ouvir, de ler, tá? Mude também os formatos da sua entrega, por quê? Porque o alcance, ele cada dia tá diferente, né? Então, às vezes o Instagram ele não entrega todos os nossos conteúdos, mas seja intencional em tudo que você faz, tá? Marque as pessoas nos stories, produza seus conteúdos na íntegra, faça com que as pessoas realmente queiram o seu conteúdo, sabe? Que as pessoas comecem ali a mandar na caixinha de pergunta, mas a caixinha de pergunta só vai ter a pergunta se você abrir a caixinha, certo? Que é o óbvio, né? Então você vai abrir a caixinha, as pessoas vão mandar perguntas, daquelas perguntas você já cria os seus conteúdos e dessa forma você vai poder ser empático com as pessoas, se colocar no lugar delas e responder aquilo que elas estão precisando ouvir naquele momento, tá? Como eu falei, dali também você pode extrair os capítulos, os títulos possíveis para o seu livro e vai desenvolvendo esse conteúdo que está ali,
Talvez o seu livro, veio para mim agora, talvez o seu livro já está no Instagram, já está em todos os posts que você colocou. Aí o que você vai fazer é só você extrair e transformar para o livro, tá? Inclusive um livro meu que é o terceiro, que eu tô fazendo o terceiro e o quarto, né? O quarto tá um pouquinho mais complicado porque eu estou extraindo, né? Mas o terceiro livro é praticamente muitas coisas que já estão produzidas aqui no Instagram, tá? Então estou refinando o conteúdo para se tornar um livro bem legal aí, bem próximo ou parecido com um devocional, tá bom? Porque assim, dentro do meu perfil tem várias frases, eu tenho várias frases que ainda nem liberei. Então, aí das frases eu vou fazer mais ou menos isso. Pegar as frases, colocar um contexto daquela frase, como eu falo que é uma explicação, e vai ter tarefas, tá? Então vai ser um livro bem legal, um livro bem prático aí pra gente usar durante o ano todo, tá? Beleza, então aqui você vai demonstrar-se coerente no seu discurso, né? Na nossa sexta ação prática, e não apenas as perguntas, tá? Então, você vai demonstrar que está preocupado com aquela questão que a pessoa está falando, e aí você vai ter essa empatia, tá? Balançar a cabeça, olhar firme na pessoa, né? E também fazer perguntas, né? Se você tiver alguma dúvida, tá bom? Vamos para a nossa sétima ação prática, que é esteja pronto para aprender. Gente, se você não estiver pronto para aprender, simplesmente não precisa nem viver mais, né? Porque o aprendizado, ele é eterno. Você aprende todos os dias. Todos os dias chega alguém falar algo novo pra gente, tá? Então você vai ali, anota, coloca em prática, faça a sua reflexão, tira o seu tempinho aí para você realmente se dedicar aos estudos. Ah, mas espera aí, eu já fiz faculdade tem tanto tempo. Ah, eu já estudei ensino médio, fundamental, já tá bom. Fiz um curso superior, pelo menos tá ótimo, tá bom, não quero saber de mais nada. Não, gente, nós precisamos criar novas trilhas neurais aqui no nosso cérebro para que você realmente tenha várias outras possibilidades de descobrir as coisas e também contribuir com o mundo, ajudar as pessoas com as suas informações, com seus conteúdos, com aqueles insights que muitas vezes dão assim, do nada você está assistindo algo e você nunca pensou daquela maneira. Então você se colocar no lugar do outro é você também pensar como o outro pensaria em aquilo que você está falando ali naquele momento, tá? Então esteja pronto para aprender, esteja com a sua mente sempre aberta, porque às vezes a pessoa tem aquela mentalidade fixa, né, e ela não vai colocar nada naquela cabeça. Então tenha realmente aí a mentalidade de crescimento, tá? Tem um livro muito bacana que a gente pode estar lendo aí também, né, sobre essa questão de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, tá? Então aproveite esses conteúdos para você se desenvolver aí, tá bom? Então esteja pronto para aprender, tá? E para ouvir a opinião do outro também. Às vezes você para um tempinho para ouvir alguém, a pessoa fala tanto que você até se perde naquele assunto, né? Então, escute o que a pessoa tem para falar, depois também dê a sua opinião e entenda, né, que cada um tem uma visão diferente. Todo mundo tem uma visão de mundo diferente. Não tem como tirar o meu olho e colocar no outro, a pessoa enxergar exatamente o que eu estou enxergando, não. Se você falar assim para ela, olha, olha ali, tá vendo um negócio na frente ali? Ela vai estar olhando no outro ponto. E aí você pode até ir um pouquinho mais além nesse exercício. O que você olhou quando eu apontei para você? Ela vai falar exatamente onde ela olhou e não tem nada a ver aonde você olhou. Até eu sempre comento nas minhas lives, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, por que eu fazia aquela aula de artes que eu tinha que desenhar aquelas perspectivas, né? Por conta disso. Porque para mostrar para você que existem olhares diferentes. Cada um olha num ponto diferente. Não tem como ser igual, tá? Então, precisamos respeitar isso e deixar, né, realmente que cada um perceba que aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está vivendo realmente é aquilo que ela está plantando, ela está semeando aqui. Então, cada um tem uma atitude diferente, tem um sentimento diferente e as reações com certeza. Então, observe bastante isso, tá? E esteja pronto para aprender até mesmo com o erro do outro. Isso é muito importante, né? A gente costuma falar de modelagem. O que é a modelagem? É você olhar o que o outro está fazendo, aquilo deu certo, você vai fazer, mas será que vai dar certo igualzinho aquele outro, o que o outro fez? Talvez não, mas vai se aproximar. Então é você fazer a modelagem. Ah, o outro fez e deu certo, então eu vou buscar fazer também. Nossa, você viu aquela outra pessoa fez e deu errado, então você não vai fazer, porque deu errado, então você já tem uma previsão do que vai acontecer com aquilo, tá? Então é uma ideia
Isso aqui tá um pouquinho a mais, não é o que tá no livro, né, que eu estou falando para vocês aqui, mas entra nesse processo de modelagem, tá? Você vê como o outro está fazendo. Será que se eu fizer vai dar certo? Arrisca, né? Você precisa arriscar, tá? Então, aí você vai entender essas visões, né? Que existem esse ponto de cada uma, como cada uma se enxerga, né? E aí você vai evitar de ficar julgando as pessoas, tá? E aí você vai... que às vezes você acaba julgando sem ter necessidade, tá bom? Se você entender um pouquinho sobre autorresponsabilidade, você não vai nem julgar, nem criticar, nada disso, tá? Então busca aí depois as 6 leis da autorresponsabilidade que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Vamos para a nossa 8ª prática para você aumentar aí a empatia. Se esforce para sentir mais empatia e compaixão por aqueles que você não gosta. Olha só que tá a chave da virada. Se você se esforçar um pouquinho para ser empático com aquelas pessoas que você não gosta, olha o que vai acontecer. Você vai estar mais preparado para ser empático com todas as pessoas. Independente se ela é ruim, se ela é boa ou não, se ela é mais ou menos, né? Se ela é fria ou se é morna, sabe? Se ela é quente. Então, você vai ser empático com todas as pessoas. Isso é um exercício muito bom, né? Você praticar, é que nem, por exemplo, a inteligência emocional é isso. É você fazer vários exercícios. Existem muitas técnicas de respiração que te ajudam aí no processo para você não ter passar esse... A gente passa muito estresse durante o dia, durante a semana, durante o trabalho, durante o trânsito, qualquer movimento que você faz, você está condicionado a estar estressado, a estar ansioso, ou até mesmo viver no passado, né? Você estacionou na vida no passado e não consegue mais andar. Então é importante que você entenda isso, você se prepare aí no processo, né? Por isso que eu falo que tem que estar em movimento o tempo todo. Se você está em movimento, você está acompanhando aí as batidas do seu coração e você não vai ter erro, né? Você vai começar realmente aí pensar assim, não, eu tenho que desenvolver algo para melhorar o que está acontecendo comigo. Eu tenho que me esforçar para ser empático, para ter compaixão, se colocar no lugar do outro, né? É você passar pelo caminho, ver alguém caído e você vai levantar aquela pessoa e você vai ajudar aquela pessoa a não mais cair ali daquela mesma forma que ela caiu, tá? Então você vai de fato se colocar no lugar do outro, tá? Então aí você vai se desafiar. Então se você faz o bem para aquele que você não gosta, todas as pessoas que vierem depois vai ser muito mais fácil de você conduzir essa questão da empatia. Então se desafie mesmo, tá? Porque a raiva, né, é um sentimento destrutivo, né? O livro fala isso, né? A raiva é um sentimento destrutivo e a empatia é um sentimento construtivo, tá? Olha só. Então é importante que a gente desenvolva essas habilidades importantes, tá? Vamos para a nossa 9ª ação prática para vocês aumentarem a empatia. Não confunda empatia com simpatia. Vou explicar o porquê das duas. Na empatia você gera conexão com as outras pessoas e você entende as emoções delas, tá? E aí você vai reagir e você vai entender também as reações delas com muito mais precisão. Olha só agora o que é a explicação da simpatia, que não tem nada a ver. Você observa uma situação pelo lado de fora, sem se envolver, olha só, não tem empatia mesmo, né? Você não se envolve, né? Sem se envolver com os sentimentos da pessoa, e aí você vai ter apenas um cuidado superficial, tá? Com o que a outra está sentindo. Não tem nada a ver com empatia, tá? Então não confunda esses dois. Essa é a 9ª prática, tá? Para você entender exatamente que a empatia ela vai ter a conexão com as pessoas, é você de fato ter aquele, como eu falei aquela hora, a intimidade, né? A intimidade gera relacionamento, o relacionamento gera intimidade. Você vai entender muito mais as emoções das outras pessoas. Vou perguntar rapidamente para vocês aqui, quem aqui estuda inteligência emocional? Coloca aqui para mim né? Ou não, ou coloca sim ou não, tá? Se você estuda inteligência emocional, posso adiantar que você já tem a empatia, porque você está buscando melhorar. Você está buscando entender os seus sentimentos, as suas emoções. Você está buscando ser uma pessoa melhor no ambiente que você está, tá? Então é importante, ó, a Magna falou que está, então significa que ela já está produzindo a empatia já há muito tempo, tá? Então
se a gente treina pessoas, é importante que nós entendamos aí dessa inteligência emocional. É algo que realmente até as empresas já estão começando aí a exigir algo sobre esse assunto, ou até mesmo aquelas pessoas que têm essa habilidade, esse estudo, esse entendimento, são aquelas pessoas que vão ser selecionadas muito mais rápido. Por quê? Porque hoje em dia precisa sim, nós precisamos gerir as nossas emoções. Não é algo fácil, é muito difícil controlar, mas você vai estar ali gerenciando, você vai estar assumindo o seu autogoverno, algo muito complicado, mas com exercício diário, você se alimentando bem, fazendo seus exercícios corretamente, né? Porque tem pessoas que fazem exercício tudo errado, né? Se alimentam de maneira errada, fica a semana inteira comendo coisa estragada, levando toxinas para o seu corpo, e aí no final de semana resolve talvez fazer um exercíciozinho, e aí o corpo ainda reage, né? Vem aquelas dores indesejáveis. Por quê? Porque não houve um treinamento, não começou ali com pequenos exercícios, para depois o corpo se adaptar àquilo que você precisa realmente, né? Toda semana fazendo, praticando a sua caminhada, a sua corrida, os seus alongamentos, que é muito importante, tá? Porque nós somos uma máquina, então se a gente começa a parar com o nosso corpo, não hidrata, né? Beber água, também beber bastante água, ele vai travando, vai ficando tudo ali engessado, vai ficando aquela coisa, né? Vai enrugando tudo, né, gente? Então vai ficando complicado aí para movimentar o seu corpo. Então é importante que você cuide aí dessa sua máquina, daquilo que você precisa estar realmente em movimento, né? Para não enferrujar mesmo, né? A gente tá dando aqui alguns exemplos, algumas analogias para vocês entenderem como funciona o nosso sistema imunológico, a nossa respiração, como estão os nossos órgãos aí, né? Como que está tudo funcionando, né? Então, é importante que você se cuide cada vez mais, porque às vezes a gente espera muito do outro, às vezes a gente vive pelo outro, às vezes a gente acaba esquecendo de nós, tá? Então, cuide da sua essência. No finalzinho, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da feminilidade, né? Que você cuidar dessa parte feminina, né? Você que é mulher, está aqui assistindo comigo aqui, participando dessa live, né? É cuidar do seu feminino, cuidar da sua essência, perceber, ocupar o seu lugar, né? Porque quando a mulher sai do lugar dela, ela perde o lugar dela, né? Às vezes ela quer assumir um papel que não é dela. Às vezes ela quer fazer muito mais do que aquilo que é para ela fazer. E nós tiramos de letra, né? Porque nós mulheres temos essas coisas, né? Essa coisa diferente dos homens. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, nós temos habilidades extraordinárias, nós temos o sexto sentido. Quem é que está comigo é mãe, percebe ainda que aumenta muito mais os sentidos quando você se torna uma mãe. Você consegue perceber a distâncias, né? Se o seu filho, sua filha está bem ou não. Então, você tem habilidades maravilhosas, que são dons que Deus nos deu e que, de fato, nos diferenciam sim, mas estamos aqui para apoiar, né? Para apoiar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, a nossa família, para a gente viver realmente bem e cuidar do outro, mas não deixar de cuidar de si próprio, né? Porque a gente precisa, é aquela famosa questão da máscara, né? Quando você vai ajudar o outro a colocar a máscara, coloque a sua primeiro, senão você não vai dar tempo de você salvar a sua vida também, tá? Então cuide sim, cuide bastante do outro, mas sempre esteja bem também para você ser firme, ser forte nas suas situações familiares aí também, tá? Então, falamos a questão de o que é empatia e o que é simpatia, que são coisas diferentes, tá? Vamos para a nossa 10ª ação prática. Olha só, já chegamos à nossa 10ª. Para compreender alguém, se você estiver com dificuldades, né, de imaginar as situações aí, faça uma breve comparação com alguma experiência que você teve. Então, se você está com dificuldade de entender, né, no outro essa questão aí da empatia, procure alguma situação que você viveu, alguma experiência que você viveu que alguém não usou empatia com você e coloque aí nessa situação com o outro para você aplicar isso, né? E que tenha sido semelhante, né? Ou que tenha sido alguma situação que você viveu, ou até mesmo semelhante, para você se visualizar sendo empático com a outra pessoa. Então, antes mesmo de você reagir, colocar na ação, você já mentaliza, você já se imagina fazendo, sendo bom com aquela pessoa, né? Então é importante que a gente descubra aí
quais são os nossos mistérios. A gente nunca vai descobrir tudo, porque existem muitos mistérios, né? Deus, ele semeou aí, vai em vários lugarzinhos aí, tesouros, né? E esses tesouros, inclusive alguns, estão dentro de nós, né? Outros estão na própria terra, estão nos animais, nas águas, nos ares, né? Então a gente precisa ir, é como um quebra-cabeça. Você vai juntando os quebra-cabeças aos pouquinhos, e aí no final você vai ter realmente aquele quadro, aquela arte linda, né? Então, é realmente quando nos encontrarmos com ele, vai ser a última peça. Veio para mim agora. Vai ser a última peça que nós vamos encaixar. É o encontro, o encontro definitivo com Deus, né? O encontro pessoal aí com ele, tá? Então, vai juntando suas pecinhas do quebra-cabeça, vai juntando aí os seus livros, os seus comos, aquelas fórmulas que você tem dentro de você, já vai extraindo. Eu fico muito feliz quando eu escrevo livros, escrevo mensagem para as pessoas, porque eu estou deixando os meus rastros, as minhas marquinhas aqui na terra e ajudando as pessoas, e é isso que importa. Você ajudar o outro, e aí você vai amando o outro, né? Você, sim, as pessoas às vezes não conseguem amar o outro porque não se amam. Então começa a se amar mais, começa a agradecer mais a Deus pela sua vida, pelas coisas que você tem, pelas coisas que você adquiriu até agora, né? Então, tudo isso é mérito de Deus, porque Ele te deu vida para isso, né? Então, se você está vivo, você está em movimento, o seu coração está batendo. Seu coração está batendo, está funcionando tudo, tá? E até a gente partilhava aqui na live, até, inclusive da Tatiana, que participou com a gente, não sei se ela está ainda aqui com a gente na live, mas ela falava muito dessa questão do coração, né? E o coração é algo tão especial porque ele não retém nada para ele, né? Ele está o tempo todo liberando aí, né? Pulsando sangue para todo o nosso corpo. Ele sempre está sendo generoso. O coração é generoso, tá? Então é importante que a gente modele o nosso coração. Anota esse código que foi poderoso agora, hein? Modele o seu coração. Não retenha nada para você. Imagina se você começar, se o seu coração resolve falar assim, olha, não vou entregar conteúdo hoje. Pá, fechou. E aí? Não vai ter mais aquele movimento do corpo e toda a circulação do sangue vai parar. Então vai parar tudo. Olha só que interessante, né? Ah, não quero dar nada para ninguém hoje, então vou segurar e fica tudo fechado, né? Então é importante que você modele o seu coração, aprenda aí com ele, porque você vai com certeza estar o tempo todo atento àquilo que Deus te chamou para fazer, que é ajudar as pessoas, salvar almas e realmente evangelizar. Pegar essa mensagem que está dentro de você, envelopar e entregar ela, né? Achei maravilhoso aqui, até a Magna colocou, modele o seu coração, não retenha nada. Tá vendo? Se eu não tivesse na live agora, não viria para mim esse insight. Eu particularmente gostei muito desse insight e vou levar para minha vida. Modele o seu coração. Às vezes a gente quer modelar tantas pessoas, né? E esquece de modelar o nosso coração, né? A nossa alma e nosso espírito que está aí sedento de, né, de ouvir coisas novas, coisas que vão nos renovar. Então, se você está ali acompanhando a Bíblia, se você está lendo, você vai realmente modelando o próprio Jesus Cristo, né? E imite Jesus Cristo. Se você quer se dar bem na vida, algumas pessoas falam a palavra sucesso, né? O que é sucesso? É você imitar Jesus Cristo. Ser como Ele, fazer como Ele fez, deixar realmente um legado. Nós que estamos aqui escrevendo os nossos livros, já estamos deixando nosso legado. A nossa sementinha aqui, que vai gerar muitos frutos para as novas gerações, para as pessoas que virão depois. Imagina só, eu fico imaginando, né? Os meus familiares. Nossa, a minha avó, né? Olha só, né? Estou pensando longe já. A minha avó, minha bisavó escrevia livros. De hoje eu posso ler o livro dela. Olha que presente que ela deixou para mim. Boa noite, Jane, querida. Seja bem-vinda. Uma poetisa com a gente aqui também. É muito especial. Então, olha só. A minha avó, a minha bisavó, a minha tia escrevendo livros. Hoje eu posso contemplar aqui as palavras que ela deixou. O que será que ela sentia quando estava escrevendo aquele livro? O que será que ela pensava naquele momento? Olha só, então eu consigo deixar um sentimento, uma emoção minha naquele momento, atrás das páginas do livro. Por isso que eu falo que escrever cura, escrever realmente nos libera de muitas coisas. Naquele momento que você está escrevendo, você se encontra com Deus muitas vezes, né? Boa noite, Nelma, querida, seja bem-vinda. Escrever é você encontrar-se com Deus todos os dias. Então, se você não está se encontrando com Deus, procure escrever o seu livro logo,
porque esse encontro é maravilhoso, porque ele sempre vai liberar novas chaves aqui. Até a gente compartilhou agora há pouco, né? Para você modelar o seu coração, não reter nada, liberar os seus conteúdos aí que vai ajudar muitas vidas, tá bom? Falamos aqui também dessa questão da 10ª ação prática e vamos para a nossa autoavaliação. Depois que você acompanha todo esse processo que nós explicamos aqui sobre a empatia, você já entendeu que a empatia é você se colocar no lugar do outro, é você conhecer as suas emoções, é você conhecer as emoções do outro, é você realmente fazer as perguntas certas, é você estar atento ao que o outro está falando, é você observar, é você conversar com o olho, se movimentar, não ficar distraído com televisão, com o celular enquanto o outro está falando com você, é você de fato dar a atenção. Estou fazendo um resumo aqui, tá? É você dar realmente a atenção ao outro, é você cuidar de si para também cuidar do outro. É você ter compaixão, é você realmente se importar com o outro, é você demonstrar interesse pelo que o outro está falando e também algo muito importante, dar o seu feedback, tá? Não criticar, não julgar, mas dar o seu feedback, aquilo que é positivo, aquilo que vai ajudar a outra pessoa, tá? Dessa forma, você vai ser um espelho aqui na Terra, você vai ser um modelo para as outras pessoas. Aí sim você pode falar, olha, agora você pode me modelar, porque agora sim eu tenho realmente a modelagem certa que eu vou deixar para você. Então, seja o espelho para as pessoas, seja o reflexo para as outras pessoas, que elas te olhem e falem assim, eu quero ser como você. Eu quero escrever um livro igual você escreveu o seu. Olha só, você imagina que orgulho pra gente ouvir isso, né? Alguém falando que quer escrever um livro parecido com você. Porque existem muitas pessoas, né, que fazem isso, né? Que é a modelagem. Então, olha, eu quero ser muito parecido com aquela pessoa. E aí você começa a modelar e depois você vai se encontrando, porque uma hora você tem que achar a sua essência, né? Então, eu falo porque esses dias eu tava lendo um livro, uma pessoa pediu pra eu ler um livro aí, e aí eu percebi que não tinha a essência dela no livro. Não vou falar que eu fiquei triste, mas eu falei assim, eu não encontrei a essência dela aqui dentro. Eu achei a essência de uma outra pessoa, até eu sei aquelas mensagens, aquelas frases, eu sei de quem é. E eu falei, não ficou legal. Tá excelente o livro, tá maravilhoso, mas esse conteúdo não é dela. Olha só, então, procurem a mensagem dentro de vocês. Qual que é a mensagem que você quer passar? Passe a sua mensagem, não copie o que o outro está fazendo, mas busque dentro de você aquilo que Deus te colocou, porque Ele colocou algo precioso, Ele colocou algo de novidade e que você, por não estar escrevendo seu livro, não está encontrando, tá? Então busque dentro de você, vem uma outra chave aqui, anote aí no caderno de vocês, busque dentro de você a novidade. Deus colocou dentro de você uma novidade que precisa ser extraída, tá? Então, aí vai depender de você, né? Eu falo muito assim, às vezes, nos stories, né, que a cura vai depender de você. Então, se você quer que a sua cura seja acelerada, comece a escrever. Porque escrevendo você vai se conhecer, tá? Não tem como você não se conhecer escrevendo. Você vai ter muito mais velocidade aí na sua cura, tá bom? Então, aí você vai gerando valor na vida das pessoas. Pensa comigo assim. Ai, será que é tão importante escrever meu livro? Pensa comigo assim. Talvez para você não seja tão importante, mas e para aquela pessoa que está esperando aquela mensagem? Por exemplo, aquela pessoa está rezando há muito tempo pedindo uma cura. E ela só vai encontrar essa cura no seu livro. Só que você está adiando há anos o seu livro. Então ela nunca vai ser curada. É como se fosse aquela parte que eu falei, né? Que boca fechada mata, que a gente aprende com o Pablo, né? Eu sempre honro as pessoas que falam aquilo que a gente aprendeu, que a gente ensinou, né? E ele sempre fala, né? Que boca fechada mata. É parecido com isso. Será que nós também não estamos matando as pessoas por não escrever o nosso livro, aquilo que é uma mensagem, aquilo que precisa atingir alguém, alcançar uma vida que está esperando ali? Igual aquelas pessoas que estão no banco de órgãos, né? Esperando para receber um órgão, uma transfusão, um tratamento, algo que parte de você. Então, um medicamento. Existem muitas pesquisas, né, para medicamentos, as pessoas estão em laboratórios, né, desenvolvendo aqueles medicamentos, mas às vezes ali naquele processo falta uma pequena pitadinha, né, que é uma mensagem, uma palavra, uma cura, uma palavrinha realmente simples muitas vezes que vai estar naquele livro
e vai ser o suficiente. Você pode ver, tem várias pessoas que falam, nossa, depois que eu li aquele livro, eu fui transformada. Imagine se a pessoa não escrevesse aquele livro. Não haveria essa transformação. Boa noite, Elisângela, querida, seja bem-vinda. A Magna falou aqui, ó, busque dentro de você sua novidade. Isso mesmo. Sempre vai existir dentro de nós novidade. Por exemplo, quando você lê a palavra de Deus, é novidade o tempo todo. Eu tô relendo os provérbios, estou terminando também já, né? Até tô para compartilhar alguns resuminhos com vocês aqui. Tô um pouquinho atrasada nos meus resumos aí, né? Que eu tô acompanhando também o Thiago Rocha, que está nos ensinando, né? Muitas coisas sobre provérbios. Tô gostando muito de aprender com ele. Por conta de alguns outros projetos que eu estou também partilhando aqui também, deu uma pequena atrasada. Mas eu vou compartilhar com vocês os resuminhos aqui, para vocês também beberem um pouquinho desse conteúdo, tá? Então é importante. Estou descobrindo coisas novas. Porque quando você lê, às vezes vai que você leu há 2 meses, 3 meses, você já não lembrava de tantas coisas. E aí você vai se tornando uma pessoa mais sábia. Você vai sabendo que os seus lábios precisam realmente ser liberados coisas boas, coisas sábias. Né? O seu ouvido precisa estar atento para o aprendizado. Então você vai lembrando várias coisas que são importantes, que são princípios, e que muitas dessas aí você não está talvez aplicando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e talvez as coisas não estão indo tão bem por conta disso, porque você não está buscando a instrução no lugar correto. E tudo está na Bíblia. Tem muitas coisas que eu descobri recentemente ali. Eu falei, nossa, isso aqui está na Bíblia. Meu Deus. Então, olha só que importante, né? A Magna fala, a Bíblia fala que devemos viver em novidade de vida. É isso mesmo. Então, é ali o tempo todo, ali a palavra de Deus, ela é viva. E eu descobri também que escrevendo também eu encontro vida. Olha só, anota esse código aí, que quando você escreve, você encontra vida. Vou ver se eu vou lembrar depois disso aí, vou ter que reassistir a live, né? E vou marcar tudo isso, tá? Então, você escrevendo, você encontra vida. Eu percebo que muitas vezes quando eu estou escrevendo, eu vou sentindo a escrita, porque a escrita é um pulsar. Anota esses códigos, gente. Tá vindo muita coisa aqui que eu vou liberar para vocês. Quando você escreve, existe um pulsar, tá? É como se fosse o pulsar do coração mesmo, tá? Então ali, ao mesmo tempo que quando você não escrevia, você estava retendo. Lembra sempre do coração, né? Que ele não retém nada para ele, porque se ele reter para ele, o nosso coração para e aí não tem mais o que fazer, né? Nem cirurgia vai resolver, certo? Então, você vai, dentro dessas escritas que você vai fazer, tem um pulsar. Existe vida por trás da escrita. E eu descobri isso escrevendo meu primeiro livro. Tá? Então, até a Magna falou que quando eu escrevo, eu encontro vida, a escrita é um pulsar. Então, ali, quando você está escrevendo, tem um mistério. E esse mistério ele vai se revelando aos poucos conforme você vai escrevendo o seu livro. Gente, anota aí porque esse conteúdo não existe na internet, tá? Tá vindo agora pra mim, tô baixando o download aqui, como o Pablo sempre fala, né? Tô baixando o download aqui, tá? Não tô anotando agora porque senão eu vou perder o foco, mas depois eu vou reassistir e eu vou anotar tudo isso, tá? Tá? Então, existe vida por trás da escrita. Eu descobri isso porque eu fui sendo curada escrevendo. Pensa comigo, quando você começar a escrever e você começar a chorar, pode ter certeza que já tem algo diferente ali, tá? É algo que Deus quis te mostrar e que você não estava enxergando. Anota esse código também. Quando você escreve, Deus ele te usa na escrita e ele quis te mostrar algo que você não estava enxergando. Vamos fazer um resumo aqui. Deus te mostra algo que está por trás da escrita que você não está enxergando. Mas isso acontece quando você escreve. Talvez vai dar um bug na cabeça de vocês agora aí, tá? Mas Deus, ele está na escrita. Deus, ele está ali vivo na escrita. Por isso que nós temos que ter contato com a Bíblia. Se você não tem contato com a Bíblia, você não vai querer escrever. Você vai só, assim, escutar alguém de fora que vai trazer uma mensagem e que para você vai ser o suficiente, mas não é o suficiente. Quando você escreve, você busca aquilo que você necessita e Deus te usa para escrever a mensagem dele. Anota esse código aí. Deus te usa para escrever a mensagem dele. Pegou esse código, gente? Hoje tá
Não sei nem se eu vou conseguir terminar essa live, porque Deus está me mostrando muita coisa aqui. Então, se existe um pulsar na escrita, existe vida na escrita, existe cura na escrita. Porque não tem como. Pensa comigo. Veio para mim outro código aqui. Não tem como curar alguém que está morto. Vocês concordam comigo que não tem como curar alguém que está morto? Só se cura quem está vivo. Agora eu pergunto para vocês estão vivos ou estão mortos? Até minha esposa estava fazendo uma celebração hoje aqui na comunidade, que a gente veio, né? A gente participa, e ele falou sobre isso. Existem muitas pessoas que estão vivas, mortas. E existem muitas pessoas que morreram buscando ter mais vida. Olha só, gente, como é forte isso, né? A Magna tá me ajudando aqui, ó. A Magna já está exercitando a escrita, que eu estou achando fantástico. Ela dá os resuminhos aqui. É algo que eu faço direto nas lives que eu participo. Eu acho que é muito importante você ser empático com outra pessoa, escrevendo no chat, tá? Vou até ler aqui o que ela falou. Existe vida por trás da escrita. Deus te mostra algo por trás da escrita, isso mesmo. Deus te usa para escrever a mensagem dele. Perfeito. Não tem como curar alguém que está morto. Fala para mim aí se tem como. Não tem como. Porque, sim, Jesus ressuscitou Lázaro. Mas era Jesus ressuscitando Lázaro, gente. A gente já fica um pouco mais difícil, né? Mas ó, o que aconteceu? Ó, vamos recapitular. Se ele ressuscitou Lázaro, ele tinha um poder de ressuscitar. Ele acreditava, ele tinha fé. As pessoas que estavam ali talvez não tivessem fé. Mas aí que tá, ele trouxe a vida. Precisou existir a vida, certo? Para ele ser curado. Assim que ele foi restabelecido, existiu a cura. Então não tem como curar alguém que está morto. Simples assim. Agora eu falo para vocês, existe morte na escrita? Boa noite, Renata, seja bem-vinda. Não existe morte na escrita. Mas tem pessoas que escreveram e morreram, depois foram realmente as pessoas relembraram aquilo que ela escreveu e aquilo se tornou vida. Boa noite, Magdala, seja bem-vinda. Tá ficando um pouquinho mais pesado o assunto aqui, mas estamos falando sobre escrita. Terminamos de falar sobre empatia e agora Deus está nos revelando vários códigos à escrita. Vamos recapitular. Dentro da escrita existe um pulsar. Se existe um pulsar dentro da escrita, existe vida na escrita, Deus nos usa para falar a mensagem dele. Então, se você não está escrevendo o seu livro, não está gerando vida. Anota esse código que eu vou carregar aqui, colocar meu computador para carregar, senão vai desligar tudo aqui. Existe vida na escrita. E nós descobrimos isso escrevendo. Então, se você não está escrevendo, anote esse código, não está gerando vida. Olha só. E por que as pessoas lá na Bíblia escreviam? Porque elas sabiam que um dia a gente ia precisar daquela vida que estava contida na escrita. Pega esse código aí. Não sei o que está acontecendo aqui, mas Deus está revelando muita coisa. E essa live vai ficar salva, viu, gente? Mas eu peço que vocês revisitem novamente depois essa live e peguem o contexto geral lá no comecinho e voltem para pegar o que a gente falou aqui agora, que foi poderoso. Eu vou conectar o computador aqui só um minutinho, gente. E existe um pulsar na escrita, existe vida na escrita, Deus usa a escrita para falar a mensagem dele. E quem é que escreve? Fala para mim, quem que escreve? Vou colocar o computador aqui, peraí. Quem é que tem que escrever? Nós. Deus não vai descer aqui para escrever. Ele vai usar as minhas mãos, as suas mãos, para escrever. E ele vai falar através da escrita. Compartilha essa live, gente, que a gente vai compartilhar algumas coisinhas a mais que tá vindo aqui. Compartilha essa live para as pessoas pegarem, nem que seja uma chave. Que elas vão ser transformadas com ao menos uma chave. Olha só, pega esse código. Talvez você vai ser transformado com apenas uma chave. Só que essa uma chave está dentro do seu livro que você ainda não liberou. Isso é muito forte, tá? Então a vida está contida na escrita. Perfeito, Magna. Gratidão por você estar reescrevendo aí. Isso você já está exercitando e eu já estou imaginando o seu capítulo lá no nosso livro de coautoria das mulheres, do grupo VIP Seja Fonte de Luz, que vai ser um livro. Eu já estou imaginando que livro que vai ser esse, gente. Eu estou pagando um preço caríssimo
para esse livro sair, mas ele vai sair. Daqui 3 meses vocês vão descobrir que livro que é esse, tá, gente? Porque é um projeto aí de mulheres que foram realmente ativadas por um grupo de mulheres através da escrita de livros. Olha só. Então, a ativação, ela vai existir através da escrita. Se você escreve, você é ativado para ativar. Anote esse código. Se você escreve, você é ativado para ativar. Meu Deus, hoje tá forte mesmo. Não sei se eu vou conseguir terminar essa live, mas eu vou ter que terminar essa live. Eu acho que vai sair o capítulo do meu livro, gente. Não sei. Ou até mesmo vai sair um outro livro aqui. Tá? Então, nem lembro que eu falei esse último código, então vocês devem ter anotado aí. Mas a vida está contida na escrita. Tá? Então, escrevam. Não sei se vocês sabem, mas existem vários outros livros da Bíblia que nem foram liberados para nós. Existem coisas que são segredos, claro, né? Estão muito bem escondidos, né? Então, com certeza, talvez a gente até descubra escrevendo. Não precisa a gente ter o livro que está lá escondido, mas Deus vai nos usar porque Ele quer fazer uma nova repaginagem. Então, Deus ele vai usar a gente para escrever um livro. Talvez seja uma nova edição, mas no formato que Ele quer que a gente saiba. Então, você vai ser usado para escrever um livro numa nova reedição que Deus quer passar aquela mensagem. Olha só, gente, tá saindo muitos códigos. Eu vou ter que voltar essa live depois e vou ter que transcrever tudo isso para eu poder pegar o que foi falado aqui, porque Deus nos usou aqui, tá? Então, aprendam que a escrita tem um pulsar. A Magna falou, talvez a chave que você está pegando vai ser a oportunidade de escrever para curar outras vidas. Isso mesmo. Olha só. Sabe, então, depois que eu comecei a escrever, sabe, eu vejo que às vezes as pessoas falam assim, olha, eu sou mentor de livros, olha, eu escrevo livros. Eu acho maravilhoso. Cada um tem um posicionamento. Mas às vezes a pessoa, ela vai dar aquela aula de livro, mas não é aquela aula de livro, sabe? É uma coisa supérflua, talvez não é uma coisa que... Ela não está entendendo o que está fazendo, mas que bom que está... Deus vai usar essa pessoa. Mas às vezes ela não é aquilo que ela queria estar ensinando, talvez seria uma outra coisa, mas Deus nos usa na escrita. Você pode escrever o seu livro. Você pode estar ali agindo dentro do seu livro. Então, quando você vai escrever o seu livro, você vai fazer com que aquela sua mensagem, ela impacte a vida de outra pessoa. Olha só. A sua mensagem, ela vai impactar outra pessoa, porque é a sua mensagem. Não é a mensagem do outro, mas é a sua mensagem. Tá? Então, eu pergunto para vocês, qual que é a chave que vocês estão guardando aí? Qual que é a chave que está escondida dentro de vocês e que ainda não saiu? Tem uma chave aí. Ah, Dani, mas é só uma? Não sei. Talvez seja só uma. E essa só uma chave que está para sair, que vai salvar milhares de vidas. Nas próximas gerações, nos próximos anos, nos próximos minutos. Eu faço um convite para vocês depois dessa live, reassistam ela. Pegue uma folha de sulfite, ou até mesmo um caderno para vocês fixarem melhor e só escutem Deus falar e anotem. Escutem Deus falar e anotem. Certo? Tá ficando um pouquinho mais sério aqui a nossa escrita. Aqui, ó, a Magna falou aqui, a sua mensagem vai impactar outras pessoas. Qual é a chave que está escondida dentro de você que vai salvar milhares de vidas? Tá? A gente sempre ouve as pessoas falar dos tesouros escondidos, eu também falo bastante sobre isso, mas hoje eu vou ficar com essa mensagem. Qual que é a chave que está dentro de você, que você precisa liberar, que vai abrir vários outros cofres? Olha só como Deus já está mandando outras mensagens aqui, né? A sua chave, que ainda não foi liberada, vai abrir vários outros cofres. O que seriam esses cofres? Os corações daquelas pessoas que estão com o coração de pedra, com o coração fechado, com o coração sem cura. A Magna falou aqui, Dani, estou reescrevendo seus códigos. Gente, é impressionante. Tá vendo, ó? Isso que você acabou de falar, Magna, é tão importante. Eu faço isso direto. Quando você pegar um código
anota o código na íntegra e reescreva. Porque se você reescrever, você vai escrever aquele código que é seu. Pegou mais um código aí, ó. Você vai escrever, você vai reescrever e aí aquele código se torna seu código. E aí você é autor dele, certo? Então existem muitos códigos, muitas chaves que vão abrir vários cofres, que são corações que estão em aquele pedregulho, né, que estão fechados. Corações que estavam aí perdendo realmente o pulsar. Olha só, vai sair mais um código aqui. A sua escrita é uma chave que vai abrir um cofre, que vai fazer um coração voltar a pulsar. Vou repetir. A sua mensagem é aquilo que você vai extrair, que é uma chave, não sei se vai ficar igual a frase, mas você vai extrair uma chave que vai abrir um cofre, que é um coração de alguém, e que vai liberar o pulsar que faltava para a pessoa voltar à vida. Então, a sua escrita é um pulsar a partir do que você liberou como chave, que vai abrir um cofre e que vai fazer a pessoa voltar à vida. Olha só que interessante, né? A Magna falou, qual a chave que você está guardando para abrir outros cofres ou corações? É disso que eu estou falando. Agora eu estou conseguindo entender por que Deus nos usa aqui numa live, tá? Então, eu tô sim, tô saindo renovada dessa live, porque eu aprendi muito. Não sei se vocês estão aprendendo. A Magna aprendeu tudo aqui, porque ela fez um resumão aqui pra gente. E anotando tudo que a gente tá falando aqui, porque é muita informação. Então, você imagina o que uma live pode gerar. Eu não sei aonde essa live vai chegar, mas eu tenho certeza que ela vai abrir muitos cofres que estavam trancafiados por falta de perdão, por remorso, por aquelas injustiças que estão ali guardadas, que não aceito isso, sabe? Então, muitas pessoas vão ser curadas nessa live. Muitas pessoas vão passar por processo de transformação. Muitas pessoas vão ser ativadas para ativar outras pessoas. Então eu pergunto, por que você não escreveu o seu livro ainda? Qual que é o medo que você tem de escrever o seu livro? O que te impede? É alguém? É uma necessidade de aprovação? É alguém que está o tempo todo falando no seu ouvido, não, você não presta, não, isso daí não dá certo, não dá lucro, deixa isso, deixa quieto. Não, mas você não é aquela pessoa que fazia limpeza naquela casa lá? O que você virou agora escritora? Como assim? Dá dinheiro isso daí? Mas você tem idade para fazer isso? Qual a faculdade que você fez? Você vai escutar muito isso. A Magna falou aqui, ativadas para ativar outras pessoas. Isso mesmo. Tá? Então, assim, mas eu não tenho aquela faculdade que eu queria ter feito. Como que eu vou escrever um livro? Às vezes você pode só extrair fazendo um áudio. Por exemplo, aqui essa live, eu podia fazer um livro daqui. Códigos da live, né? Pode até eu ia falar um conteúdo aqui agora, eu ia liberar uma coisa, acho que era um pouco mais secreta aqui, né? Talvez até um título de um livro. Vou guardar pra mim essa daqui. Então, assim, aproveitem esses códigos, anotem todas essas chaves. Se você quiser, pode pegar um conteúdo e você transformar também aí num título do seu livro. Essa é a ideia. Essas lives são para abrir a sua mente, trazer realmente esse autoconhecimento, fazer você voltar à sua essência e você descobrir qual que é a sua mensagem. O que você precisa levar à frente e que vai ajudar alguém. O que eu preciso extrair? Só que para você extrair, você precisa mexer, né? Você precisa estar em movimento, você precisa estar o tempo todo buscando, né? Está realmente fazendo aquela lapidagem, né? Lapidando o tempo todo, tá? Então escrevam bastante, anotem todas as suas ideias. Daqui, lembrei o que ia falar agora. Daqui pode ser que saia o seu título do livro, ou se você está num projeto aí de coautoria das 12 mulheres que vai fazer o livro aí, que vão fazer o livro, né? Que a gente está organizando esse projeto, talvez já saiu também o capítulo que você vai fazer. Tá? Então,
Por isso que é importante você estar participando de lives que vão te ajudar no crescimento espiritual, emocional, pessoal, profissional também. Às vezes a pessoa pensa que é a profissão dela, né? Até hoje, eu encontro pessoas achando que ela é a profissão dela. Eu também achava. Também achava que eu era a minha profissão. Hoje as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falei, eu escrevo livros. Eu sou a mão... Pega esse código agora que veio. Eu sou a mão de Deus aqui na Terra. Eu escrevo aquilo que Ele me fala para eu escrever. Eu estou... Olha só, pega esse outro código que tá vindo. Se eu sou a mão de Deus aqui na Terra e eu escrevo, eu tenho que estar com as mãos postas, com a caneta na mão e com um caderno em ação. Pegou essa? Não vou repetir, não sei se eu vou conseguir repetir, né? Quando vem coisas novas assim, você não consegue repetir tantos, né? Então, mas assim, você vai estar com as mãos postas, com a caneta na mão, que a mensagem vai vir. Tenho certeza pra você. Vocês podem falar pra mim depois, ó, Dani. Funcionou. Funciona, né, gente? Porque é verdade. Deus vai estar agindo, né? Então, você é a mão de Deus aqui na Terra. Ah, mas tô esperando aquele milagre acontecer que não acontece. Será que é você que não tem que produzir o milagre? Às vezes é você que tem que produzir o milagre, porque Deus está agindo em você. Só que às vezes você não deixa Deus agir em você, essa é a diferença. Porque você está hackeando aí o processo natural da vida. Né? Às vezes você fala assim, não, é só da minha cabeça. Sabe? Então, presta atenção nessas informações que vêm aleatórias, né? Porque a mensagem principal Deus te envia. Só que se você a embrulha de maneira errada, essa mensagem é dispersada. Você nunca mais vai saber o efeito que aquela mensagem vai produzir nas vidas das pessoas e principalmente na sua, né? Que quando você escreve, você é curado primeiro. Quando você fala, você que ouve primeiro. Quando você fala, você já pensou antes de falar, mesmo que no automático. Então, se você escreve, você é curado primeiro. A Magna falou aqui, eu sou a mão de Deus aqui na Terra. Eu tenho que estar com as mãos postas, com a caneta na mão, que a mensagem vai vir. É isso mesmo, a mensagem vai descer, né? A gente escuta sempre do Pablo falando, fazer download. É exatamente esse processo. O que você faz para fazer um download aí no seu computador? Vamos ver se alguém sabe responder essa para mim. Tem um processo, não tem? Você não tem que pegar o seu mouse e apertar um botãozinho? Aqui eu falo para vocês, esse apertar o botãozinho, pegar o mouse e apertar, é você pegar a caneta e começar a escrever. Esse é o download. Porque o download é a palavra em inglês e a gente é utilizada para fazer realmente para baixar algo, né? Isso, Magna. Quando a gente escreve, quando você escreve, você é curada primeiro. Isso mesmo. Então, o seu download, a sua mensagem, você precisa pegar a sua caneta. Pegar a sua caneta mesmo. Pode ser, começa aí manualmente. Se você já tem um pouquinho mais de habilidade, é importante que você escreva à mão. Muitas lives minhas aqui, eu fiz tudo isso. Eu só peguei uma folha sulfite e só deixei Deus falar. E fui anotando. Nossa, tem 7 chaves para isso. 10 práticas para aquilo. E aí saiu as mensagens. Mas precisou um movimento aqui, ó. Usando as mãos. Que se você está atento à folha, que está em branco, né? Normalmente está em branco. Deus vai escrevendo. Eu falo que existe 2 lados da escrita. Essa aqui já é uma coisa que eu falo antiga aqui, né? O lado A é o Deus, né? Deus, o autor. E o lado B, que é o escritor, que é você que faz a transcrição daquilo que Deus te falou, tá? A Magna falou aqui, né? Estou escrevendo no celular. Isso mesmo, olha, o capítulo mais forte do meu livro eu escrevi no celular. Que, inclusive, foi Deus que me falou tudo, tudo. Eu estava ali em prantos, né? Comecei a chorar, porque eu não estava aguentando aquele conteúdo. E aí eu comecei a escrever, e chorando, escrevendo, e saiu. Aí eu falei, nossa, teve coisa que eu nem lembrava. Mas ficou coisas assim, bem essência mesmo, né? Então é importante que você entre em ação. É tempo de você escrever, né? Até eu coloquei esses dias num post, eu tô repostando várias vezes, né? Desperta tu que dormes. Porque se você não escrever um livro ainda, você está dormindo.
E quem está dormindo, anota esse código. Quem está dormindo não tem tempo de escrever a mensagem que Deus está te dando. Se você só dorme, você não vai escrever. Ai, Dani, como assim dorme? Não, você está acordado dormindo. Então, é hora de acordar, é hora de escrever aquilo que Deus te deu. Ele só deu para você. Lembra disso. Então, por isso que é importante a gente falar de novo da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é você perceber de fato que depende de você muita coisa que está acontecendo no mundo. Ai, muitas pessoas estão morrendo disso, daquilo. Será que é porque a sua mensagem não foi liberada? Essa doeu. A nossa mensagem tem um poder muito especial na vida das pessoas. E se talvez aqui no final dessa live Deus te dê projetos. E aí você vai ter coragem de assumir esses projetos? O que eu estou fazendo na coautoria do livro é para que vocês sejam ativados para vocês fazerem as suas próprias coautorias. Para vocês saírem dali e falar assim, eu quero fazer um projeto agora, eu quero convidar novas 12 mulheres ou até mais. E eu quero fazer esse projeto. Pesado, né? Então, gente, essa live eu não sei o que aconteceu. Deus, ele veio assim poderosamente com códigos. Eu acho que poucas vezes eu fiz live como essa. Eu não sei até onde vai essa mensagem, mas Deus quis que essa mensagem fosse liberada hoje, dia 29/7/2022. Agora aqui pelo menos aqui na minha cidade, não sei se vocês estão aqui no Brasil, 23h34. Essa mensagem foi liberada. Então, essa mensagem só foi liberada porque eu estava na live. Outra chamadinha de atenção aqui. Se você não está fazendo live, começa a fazer live. E deixa Deus agir. Eu sempre faço roteiro. Eu nunca faço live sem roteiro. Isso aí pra mim é um pecado até. Tô brincando com vocês, tá? Não acho errado também quem faz live sem roteiro, não, tá? É que eu me sinto mais segura fazendo roteiro porque eu sei o que eu vou falar. Então eu já venho com o meu pensamento pronto ou pré-pronto daquilo que eu vou falar. Então, mas depois Deus, ele toma conta da minha live e vai embora, tá? Então, a Magna falou aqui, glória a Deus que estou aqui nessa live. Olha, Magna, Deus sabia que você ia fazer a transcrição da minha live hoje. Impressionante. Porque, na verdade, eu acredito que se você não tivesse aqui na live, eu acho que eu já teria terminado. Porque hoje eu entrei com a minha cabeça feita. Eu vou fazer a live em 40 minutos. E sabe o que acontece quando você faz isso? Deus fala assim, não vai ser 40 minutos. Vai ser o tempo que eu quiser. No caso ele, tá? Tô falando dele. Olha só, eu tava com a minha cabeça feitinha. Eu falei, eu vou terminar em 40 minutos essa live. Hoje tá tranquilo o assunto, rapidinho. Já vou passar o meu recado final e vou embora. Não funcionou. Eu sou semelhante, seja bem-vindo, boa noite. Talvez a sua mensagem, ela não vai ser entregue da forma que você quer. Pega esse código. Como assim? A mensagem quem entrega é Deus. Mas ela depende de você para extrair, pelo menos. Ah, mas espera aí, você não falou que eu tinha que fazer live, contar tudo que eu estou vivendo e a minha transformação, tal. Sim, você também entrega. Mas é ele que tem o poder de enviar longe. Ah, mas a rede social, a internet tem esse poder também, as conexões. Sim. Quem que enxerga essa conexão? Fala pra mim, você consegue enxergar a conexão? A gente não consegue nem enxergar a energia, quem diria mais a conexão. Então é ele que entrega. Você faz a sua parte liberando. Você libera e ele entrega. Agora eu falo pra vocês, é um código mais poderoso ainda. Como é que ele vai entregar se você não liberou? Essa doeu. Então a sua mensagem precisa ser liberada. Tem uma das frases que eu compartilho aqui também que eu falo que conteúdo bom é aquele que é liberado. Porque aquele que não é liberado, como que vai ser considerado conteúdo bom? Não tem como. Entendeu? A Magna falou, talvez a sua mensagem do jeito que você quer. A mensagem que entrega é Deus, ele tem o poder de enviar longe.
Perfeito. Ele tem esse poder. Então, só faça a sua parte. Vamos fazer o seguinte. Seja empático com Deus. Se coloque no lugar dele. Ele chegou até a sua casa para retirar os pacotes, aquilo que você liberou de mensagem que ele colocou dentro de você há muito tempo atrás. Lá no princípio. E aí ele chega lá, cadê os pacotes? Cadê? Eu preciso entregar, as pessoas estão esperando. E você não tem nada para entregar para ele. Eu vi uma casa, nesse exato momento eu acabei de ver uma casa com uma porta gigante, ele chegando, essa pessoa tem uma casa maravilhosa, mas ela não liberou a mensagem de poder. Ela não liberou a mensagem que Deus veio buscar para entregar para essas vidas que estavam esperando. Pessoas que estão a segundos de perder a sua vida total por conta dessa mensagem. Vocês entendem o que é autoralidade? Eu acabei de falar agora há pouco que boca fechada mata, né? Que é o que o Pablo Marçal sempre nos fala nas mentorias. E eu acabei de dar uma bela de uma explicação falando a mesma coisa, só que com outras palavras. Quando você não libera o seu conteúdo, que Deus veio buscar para entregar para essas pessoas, elas morrem. Por isso que a boca fechada, que é a boca que não está liberando conteúdo, mata alguém. Poderoso, né? E a Magna... Nossa, agradeço muito você, Magna, de estar anotando aqui, porque tem coisa que eu já nem estava lembrando mais. Vou ter que reassistir essa live, porque é assim, gente, quando é natural, Deus ele vai entregando. Mas ele precisa de um canal. Eu estou sendo o canal dele aqui nesse exato momento, só para vocês entenderem um pouco fazendo uma analogia, né? Eu estou sendo um canal de onde ele está utilizando de mim, porque eu estou aqui, eu me posicionei, eu me coloquei em movimento, pega essas palavrinhas, eu me coloquei em movimento e ele resolveu vir aqui hoje e falar assim, hoje eu vou usar a Daniele para avisar para aquelas pessoas que estão na live algo que eu tenho e que alguém no mundo não liberou. Por conta, como eu falei, de uma falta de perdão, um rancor, um ódio, ou até mesmo uma doença, né, que limitou ela a entender as suas capacidades, as suas potencialidades, tá? Inclusive são uma das chaves que eu liberei aí para vocês destravarem na escrita de livros. É você entender que você tem potencial. Mas como assim eu posso escrever um livro? Você tem potencial para escrever o livro. Mas o que você está fazendo para escrever esse livro? Você já estudou sobre o mercado de livros? Você buscou pessoas que entendem sobre escrever livros? Você buscou pessoas que já têm 2, 3, 4, 5 livros? Pessoas que têm vários e vários alunos? Olha só, são várias dicas, né? A Magna falou, quando eu puder, eu quero sempre estar nas suas lives, amada Dani. É isso mesmo. Você fez a diferença. Eu poderia ter terminado a live há 40 minutos atrás. Há 40 minutos, né? Porque atrás não fica redundante, né? Então, há 40 minutos. Olha só, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente tinha várias coisas para compartilhar aqui. Quero passar para vocês ainda uma frase desse livro aqui, meu segundo livro, chamado Quando o Mover Supera os Bloqueios. Tá falando aqui da autora Rosângela Porto. Ela fala assim, portanto, se tornar uma pessoa empática te levará a pensar como o outro gostaria de ser tratado, se revelado assim, um dos caminhos possíveis para alcançar a reciprocidade. A reciprocidade realmente é semelhante aí à empatia, tá? Vou repetir. Portanto, se tornar uma pessoa empática te levará a pensar como o outro gostaria de ser tratado, se revelando assim um dos caminhos possíveis para alcançar a reciprocidade. Está nesse livro, é apenas um código, é apenas uma pequena mensagem, uma partícula do capítulo dela. O capítulo dela fala assim, o sentido da reciprocidade. Eu achei tão interessante, né? Porque um livro, quando ele é muito bom, você, por exemplo, eu fui falar agora aqui de empatia. E eu fui no sumário, que são 53 capítulos, e eu achei reciprocidade. Falou, opa, essa palavrinha aqui não é estranha.
E aí eu achei essa frase que falava exatamente da empatia. Tá vendo que interessante, né? Então, é assim. Às vezes você fala assim, nossa, eu não consigo ler o livro, 400 páginas, 200 páginas. Vai no sumário e opta ali por algum conteúdo que é aquilo que você está precisando naquele momento. Vai lá e lê aquele capítulo. Pronto. Fecha o livro, guarda. Quando você precisar, você reacessa. Você já pode dizer que você já leu aquele livro. Tá? Então, às vezes você fica limitado a achar que tem que ler desde o comecinho até o final e acaba nunca lendo. Ah, eu tenho que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e nunca lê a Bíblia. Então começa ali por Provérbios, começa pelos códigos de sabedoria, começa a ler um salmo por dia, aí você vai se interessando mais pela Bíblia. Porque existem partes realmente que são um pouco complexas. Então se você começar pelo difícil, você não vai terminar pelo fácil. Então começa pelo fácil para você terminar pelo difícil. Já um outro código aqui, anota aí. Começa pelo fácil e termina pelo difícil. Se você começar pelo difícil, você não vai chegar nem no fácil. E aí você vai desistir no meio do caminho e não leu nada, deixou de perder tantos conteúdos ali que você poderia ter aplicado na sua vida há muito tempo e ainda de quebra ensinado a alguém. Olha só, tá? Se a gente ficar aqui, eu tenho certeza que Deus vai me dar muitos outros códigos. Eu acredito que eu vou ter que fazer uma live a mais aí pra gente fazer um pouco mais aleatório, para eu poder ter esses insights, tá? Porque foi muito forte e deveria ter com certeza muito mais. Então, se eu ficar aqui, ele vai me liberar muito mais, tá? Mas eu sei que também vocês têm. A nossa live voltou, acabou de pausar a nossa live, que acho que é um sinal pra gente já ir encerrando mesmo, né? E foi muito top estar com vocês aqui, com certeza, tá? Vamos aí falar pra vocês qual que vai ser a nossa próxima aula. Vou falar sobre autoestima. Então, se você que estava comigo na live aqui hoje, vem comigo na semana que vem. Eu acredito que vai ser dia 4 ou dia 5, eu não sei, não tenho certeza se eu vou conseguir fazer na sexta-feira, tá? Mas se eu não fizer na sexta, eu faço na quinta, tá bom? A gente já vai tirar o nosso print também, tá? Eu queria falar com vocês também, eu tô participando do movimento aí agora com a Ana Luquini, então a gente tá falando sobre o movimento, né? A essência feminina, então me acompanhem nos próximos stories aí que eu vou estar repostando várias coisas, então fiquem atentos aí que vai vir várias oportunidades para vocês. A gente vai ter a semana que vem aí, ela vai ter um lançamento, tá? Então participem dessas aulas que ela está aí produzindo, porque é para nos curar, tá? É pra gente se manter aí muito mais vivo do que a gente já está, tá? E também a gente possa transmitir nas páginas, né, de um livro aquilo que é de fato a nossa essência feminina, né? Se você que é homem está passando aqui na live, ajude a sua esposa a encontrar essa essência feminina dela, porque às vezes ela tá machucada, ela tá ferida e você não está enxergando, porque olha como bate com a nossa live, porque você não está tendo empatia com ela. Se coloque no lugar dela. Por que ela tem aquela dor? Por que ela está sofrendo tanto? Por que ela está sendo até muitas vezes está te rejeitando aí? Porque você não está usando a empatia da maneira correta, tá bom? Então, falei do projeto das mulheres, né? São 12 mulheres aí dentro de um projeto de livros. Daqui 3 meses vocês vão poder contemplar esse conteúdo maravilhoso, que eu já sei que vai ser poderosíssimo. Essa live de hoje, inclusive, vou coletar várias informações para o meu capítulo. Tem um desafio devocional. No dia 8 aqui a gente vai começar a falar sobre Eclesiastes. Então, se você não está no meu grupo, vai no link da minha bio. Tem todos os grupos lá, né? Tem vários grupos, inclusive o grupo de mulheres também, que é o Seja Fonte de Luz, então tá lá também. E não entre também nesse projeto aí de estudar, né? Ter todo dia a pílula, né? O devocional, tá? E também vou fazer um convite rápido para vocês. Eu tô com os 2 livros, né? Tem um livro chamado e o Escritora Particular de Deus, tá aqui também. Esse, né? Esse aqui, se vocês quiserem o físico, eu encaminho para vocês que ele está só comigo, tá? Porque ele é de uma editora, então eu tenho alguns exemplares, eu posso estar enviando com autógrafo. Esse daqui é o meu primeiro livro, Escritora Particular de Deus, Como Me Tornei Mãe Escritora. Ele está no link da minha bio, tanto para você ter o livro físico ou o livro e-book. Esse daqui também já tem o e-book lá, tá? Então, se você tiver interesse aí, eu também vou estar liberando a afiliação, tá? Então, se vocês quiserem vender também o meu livro, e já vai também ajudar nesse processo aqui, também vocês vão poder também ter uma rendinha extra, me chama, tá? Que eu vou estar liberando também a afiliação para vocês me ajudarem também a estar
vendendo mais esses livros, tá bom? Então, se você tiver esse interesse, me chama pra gente conversar como a gente vai fazer, tá bom? Isso também é uma coisa que eu tava já há uns dias pensando e também tem essa possibilidade. Aí você vai ajudar o outro a também distribuir conteúdos, tá bom? Acredito que seja só, a nossa live já está chegando no final. Lembrando também que eu deixo uma caixinha de perguntas nos meus stories, se você teve alguma dúvida, algum insight, alguma coisa que você aprendeu aqui que você queria que eu aprofundasse um pouquinho mais. Por isso que é bom fazer live. Numa live você tira várias lives. Olha que interessante, já aconteceu muito isso comigo, de eu estar aqui fazendo a live, liberando conteúdo, alguém fez alguma pergunta, você poderia falar sobre tal assunto? Aí eu anotei e trouxe para uma próxima live, foi aquelas lives mais tops do mundo, porque são naturais, né? Por exemplo, eu trago conteúdos de livros, mas depois no final eu acrescento a minha essência, aquilo que está dentro de mim, aquilo que Deus me usa aqui nesse momento. E aí saem esses conteúdos que a gente nem sabe de onde vem, né? Porque quando é de Deus, vem assim realmente mistério, né? É um mistério que baixa aqui na Terra e que a gente não sabe realmente de onde veio, porque o vento sopra onde quer. Não tem como saber de onde o vento está vindo. Ele pode realmente mudar a todo momento e a gente nunca sabe, tá? Então é importante estar aí atento às coisas de Deus, tá? Acredito que seja isso que a gente tinha para passar. Vamos tirar o nosso print já então, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma mensagem aqui que ficou bem legal da Magna pra gente tirar o nosso print. Vamos lá. Não esquece de me repostar e colocar o insight. Nossa, aqui teve vários insights. Então, coloca qual que chamou mais a sua atenção, aquele que realmente te curou, que eu tenho certeza que você foi curado nessa live. Aqui foi, acredito que foi pra vocês também, né? Tá, então quero agradecer muito vocês e como de prática a gente sempre faz, né? Quero deixar aí meu abraço de 40 segundos para vocês. Acho que hoje tem que dar 40 segundos mesmo, né? E um beijo no coração de cada um de vocês aí. Espero que essa live tenha sido cura para vocês, né? Que eu acredito que se todo mundo pensasse que uma live ela pode ser cura para alguém, todo mundo fazia live. Então, existem muitas lives aleatórias aí que não estão contribuindo com nada. Então, tomem cuidado e entre nas lives de fato que vão te gerar crescimento. E outro código que veio aqui agora pra mim. Vocês fazem as lives. Como assim, Dani? Quando vocês entram nas lives, existe uma frequência diferente e a live muda. Comigo acontece isso direto. Eu tô com uma programação e aí muda totalmente. Porque tem alguém ali comentando, tem alguém aqui compartilhando, liberando o coraçãozinho, isso faz a live muda totalmente, vira os avessos, como o pessoal fala, né? E aí vem mensagens que nem eu estava esperando. E a gente é surpreendido, porque Deus nos surpreende o tempo todo. Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa live. Depois não esquece de vir aí e fazer o seu comentário, eu vou liberar daqui a pouco, né? Eu vou colocar algumas informações na legenda. Já libero ela para vocês, né? Porque senão trava aqui também, tava meio parando nossa live aqui, porque ela foi muito poderosa. Espero que as próximas sejam melhores do que essa, tá bom? Então fiquem com Deus, espero que vocês tenham uma excelente noite aí, uma boa noite de sono e que Deus possa usar vocês até mesmo no sono. E eu acredito que vocês vão sonhar escrever no livro de vocês hoje e já visualiza ele, como que ele vai ficar, tá bom? Então, agradeço muito a participação, principalmente da Magna aqui, que foi ativíssima aqui no nosso, né, na nossa live, no chat aqui, nos comentários e me ajudou bastante aqui nessas inspirações. Então, acredito que sejam conexões, né? Essas nossas conexões é uma empatia, né? Faz com que o conteúdo seja liberado com muito mais mistério, com muito mais valor e com muito mais essência para ajudar as pessoas. Então, essa live com certeza ela vai ser antídoto para outras pessoas que estão precisando ser curadas, tá bom? Então, fiquem com Deus, que eu acredito que eu vou ter que transbordar no papel agora, porque tá vindo muitos insights. Então, fiquem com Deus, até uma próxima. Não se esqueça que a nossa próxima live vai ser sobre autoestima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!